MRC Play, é isso aí, galera. Começando o super podcast para você da MRC Brasil. Hoje tem um super podcast com uma pessoa mais que especial. Para vocês que não conhecem MRC Brasil, entra lá, MRC Brasil no Instagram, mrcbrasil.com.br, MRC Espaço Play no seu YouTube. Tem muita novidade e com o nosso parceiro sempre presente, Santa Cruz. Faça o seu evento com buffet Santa Cruz ou venha almoçar com a gente. Sexta-feira tem rodízio, hein, galera? Rodízio de pizza. Sexta-feira e de domingo aquele almoço em família delicioso em frente à igreja Santa Cruz. Venha pra cá, gente. Venha pra cá, prove. Eu já avisei vocês, toda sexta-feira eu faço live aqui, vocês me conhecem, né? Então a gente tem uma sexta-feira melhor que a outra. Essa sexta-feira eu inventei uma sobremesa, você tem que estar junto comigo. Faça a sua presença aqui, obrigatória, que você não vai se arrepender. E eu tenho um ilustre convidado. Eu sempre falo assim, ilustre convidado, porque todos os meus convidados são mais que ilustríssimos. Primeiro, é uma pessoa que eu admiro muito, é um psicólogo muito renomado aqui na cidade. Com grande satisfação que recebemos o Dr. Marcial Holanda Sequinato, filho do senhor Benedito Sequinato e da dona Solange Holanda, marido da senhora Daniela Aparecida Granziera e pai da Clarice, 8 anos, psicólogo muito bem conceituado, como eu falei, na região, graduado pela Faculdade Franco Montoro em Mogi Guaçu, professor, palestrante. Seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos os internautas que vão nos acompanhar aí depois do podcast. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, uma honra estar aqui com você. Né? Satisfação é nossa, né? Que bate-papo gostoso, né? Vamos sim, a gente sempre tem esse papo muito gostoso. Vamos fazer com que hoje a gente possa compartilhar um pouco desses nossos momentos com os nossos amigos. E é sempre muito interessante, né? Você é daqui mesmo, doutor? Vou te chamar de Maciel. Isso, melhor doutor assim, ou Maciel? sem formalidade. Maciel, acho que é melhor assim. Você é daqui, mas você nasceu aqui? Sou nascido aqui. Nascido e criado, né? Embora tenha um período da minha vida... Seus pais também são daqui? São. Minha mãe, meu pai é natural daqui. Inclusive os dois são mais ou menos até da mesma vila, né? As origens. A Vila Bianchi é uma das vilas aí que tem uma tradição de receber discípulos italianos, assim como aqui é Santa Cruz, né? E aí foi lá que meus pais se conheceram, lá que eu fui criado também. Uma vila deliciosa. A primeira, o pessoal conhece, sabe que eu sou recente na região, mas sempre fui muito bem acolhido. Já fui até aclamado como cidadão de Mojimirim, né? O pessoal já me deu o título, cidadão mojimiriano. E eu comecei na Vila Bianchi. Ah, é? Na Vila Bianchi. Que delícia de vizinhança lá, né? Minha mãe mora lá até hoje, mas é uma casa que eu passei boa parte da minha vida, né? A gente cresceu por lá, é um lugar assim, de muita experiência bacana da minha infância, da minha adolescência. Sou um entusiasta ali da Vila Bianchi, né? Mas eu sempre morei aqui, com exceção de 2 períodos. Eu cheguei a morar aí, quando eu tinha por volta de 13 a 14 anos, em Conceição da Barra, no Espírito Santo, né? E depois tive uma passagem também em Mucuri, no extremo sul da Bahia, e uma fábrica de papel que se instalou por lá, Bahia Sul Celulose. Foi a trabalho? E, na verdade, não eu, mas meu avô e meu padrasto trabalhavam na Champ e ambos foram para lá. Foram para lá. A gente mudou-se com a família. Perto de Camaçaria ali? É bem no extremo sul da Bahia, na divisa com o Espírito Santo. É a primeira cidade do sul da Bahia. Olha que interessante. Muito legal, muito bacana. Mas sua infância foi aqui? Foi aqui. Como que você era no começo da sua infância? Na sua juventude, você era tranquilo? Olha, agitado? Agitado. Nunca fui tranquilo, não. Né? Sempre fui uma pessoa muito agitada, de ter muitos contatos, andar muito pra rua, ter muitos amigos, né? Eu acho que a infância, na minha época, permitia um pouco disso ainda, né, Marcelo? A gente ficava muito mais... Quantos anos que você tem? Hoje eu tenho 42. Tá. Então eu vivi, assim, o que eu falo da infância e adolescência, década de 80 e década de 90. Né? Aqui. A gente tinha aí uma liberdade... Você estudou onde? Que colégio você estudou aqui? Aqui em Mojimirim estudei no Monsenhor Nora. Monsenhor Nora. Um colégio de tradição muito Naquela grande. época era o mais procurado, Era né? o mais procurado, isso que eu ia falar. Era outra meio que obsessão que eu tinha fora a Vila Bianchi, né, que é um lugar que eu gostava muito, sempre tive muitos amigos. Eu também me sentia como parte da minha vida o Monsenhor Nora, né? Teve uma das vezes quando eu voltei da Bahia, eu queria voltar no Monsenhor Nora, e aí não vieram com uma história que não tinha vaga, e eu falei, então tá bom, então eu não vou sair daqui da frente da escola, porque vocês não me deram outra vaga. E aí na época o diretor acabou liberando uma vaga para voltar a estudar lá. Não tem jeito, já fez a propaganda, eu quero ficar aqui, quero estudar aqui, conseguiu, né? Eu sou filho da escola, eu falava para ela, mas quando eu estiver aqui em Mojimirim, é aqui que eu vou estudar, eu não vou estudar em outra escola não.
tenho muitas recordações boas assim, no Monsenhor até hoje. Né? Tem bastante amigo aqui. Muito amigo, muito amigo. Porque esse era um ponto legal do Monsenhor, né? Ele dava a possibilidade da gente conviver com pessoas de vários lugares da cidade, né? Naquela época ainda não tinha esse dimensionamento territorial, quem mora em tal bairro tem que frequentar tal escola, era mais aberto. Então, a gente, quem estudou ali naquela época, a gente conseguiu fazer. Porque sabe que o Monsenhor é uma escola pública aqui na região, muito bem considerada, escola estadual, exatamente. E antigamente as escolas estaduais, para quem não conhece, né, ou para os jovens que não conhecem, escola estadual era sinônimo de qualidade. Né? Muita qualidade. Era disputada, você não tinha vaga para você estudar nas escolas que eram mais conceituadas, né? Teve um ou 2 anos ainda que eu estudei antes de eu fazer essa primeira mudança minha para Conceição da Barra, que o Monsenhor chegou a ser escola padrão. Então ele tinha um funcionamento diferente das outras escolas estaduais também. Olha que vai, uma escola piloto, né? Uma escola piloto. Olha que bacana. Eu acho que foi um projeto que depois foi acabando porque trocou o governo, e aí quando entrou o novo governo eles mudaram um pouco essa realidade, mas até o final ali de 93, se não me engano 92, era ainda escola padrão. Mojimirim é uma delícia, né? Eu sempre desde que vim para cá, eu falo, me apaixonei pela cidade, eu trouxe minha esposa, ela acostumada também colocar a vida na cidade grande, vamos dizer, né? São Paulo, a gente morava em São Paulo, trabalhava no centro, quando era na Funchal ali, a hora que ela veio para cá, eu falei assim, mas será que eu vou me adaptar? Mas pergunta agora se quer mudar, não quer, né? Você acaba se apaixonando, é outro tipo de vida, né? É uma vida mais pacata, mas é uma cidade que está muito perto de tudo, né? Um bom centro de distribuição, sim. Então a gente tem acesso a tudo que a gente quer, né? E você sai um pouco daquela dificuldade de trânsito, as pessoas são amigos, né? Cumprimentam você na rua. Ela é uma cidade que tem porte, né? Mas é uma cidade que a gente vê assim, que não mudou tantas características, talvez igual uma cidade vizinha, Mogi Guaçu, que recebeu muitas pessoas de fora, e ela foi crescendo, mas perdeu um pouco a identificação, né? Mogi Mirim não. Você viu que a identidade de Mogi Mirim meio que ficou preservada, né? Ela cresceu um pouco diferente do ritmo de Mogi Guaçu, mas manteve muito das suas tradições, né? E quando você decidiu nessa sua trajetória no começo, quando você decidiu, olha, eu vou fazer psicologia? Olha, Marcelo, já foi adulto, já. Foi acho que 1 ano antes de eu entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade com 29 anos, entrei um pouco tardio na faculdade, né? Mas eu decidi ali, foi 1 ano antes, eu estava com 28 anos, na época eu trabalhava na Câmara Municipal como assessor e vereador, e eu tinha muito interesse por programação neurolinguística, e comecei a fazer alguns cursos na área, né? E aí eu vi que a programação neurolinguística, boa parte do que se usava de técnicas dela, eram utilizadas pela psicologia, o que me levou a pesquisar um pouco sobre o tema. E na época coincidiu de Mogi Guaçu abrir um curso de psicologia na faculdade Franco Montoro, né? E aí ficou bem próximo, assim, ficou bem materializado, dava para eu, enfim, escolher uma faculdade que eu queria fazer. E você atende essa parte de PNL também? Não, foi uma porta de entrada do qual eu não me aprofundei. Porque eu acho super interessante, eu adoro o PNL. Eu acho muito bacana, né? Conta pra gente, você tem uma facilidade muito grande de se comunicar, a gente já conversou antes aqui, né? Você sabe se comunicar muito bem. E sabe se expressar, eu vejo que você tem acho que é o dom, né, da pessoa. Quando a gente fala PNL, que é programação neurolinguística, tem algumas pessoas que já têm o dom em fazer naturalmente isso, né? Você acaba trabalhando naturalmente, nem sabe o que está fazendo e acaba trabalhando naturalmente. O quanto você acha que isso te ajuda como professor, palestrante ou psicólogo, né? Eu vejo que na profissão que eu escolhi, Marcelo, é totalmente importante, né? Não tem como a gente não conseguir se expressar, né? Veja bem, quando a gente está se expressando, a gente está trazendo algumas informações muito valiosas para as pessoas. E a forma como a gente vai se expressar vai interferir, vai influenciar muito em como a outra pessoa recebe essas informações que a gente tem, né? Então, se a gente não tiver segurança para falar, se a gente não conseguir falar num ritmo em que a pessoa consiga absorver, né? Se a gente não escolher as palavras que atingem essas pessoas, em vez de eu conseguir criar uma conexão com as pessoas que eu vou trabalhar, eu vou criando um certo distanciamento, né? Então, para a gente se comunicar é estritamente necessária. E aí ela foi se aprimorando ainda mais, porque não tem só o atendimento que eu faço também como psicólogo, né? Você falou aí no começo da minha carreira eu fazia muita palestra, agora eu tenho feito num número menor por causa dos compromissos que eu tenho uma certa dificuldade em arrumar tempo, embora eu esteja com um trabalho assim
Palestra do que você trabalha? Nesse mês eu estou fazendo uma palestra sobre prevenção ao suicídio, né? O mês do Setembro Amarelo. Então, nós vamos conversar sobre isso, hein? Vamos falar sobre isso, é muito importante, né? Eu faço sempre. Mas eu também tenho umas palestras que eu gosto de trabalhar muito, assim, falando sobre substâncias psicoativas, né? Uso de drogas como um todo, tipos de uso, que eu acho que é um assunto que a gente pode conversar aqui também. Antes de chegar nesse ponto, eu vou destrinchar desde o início, porque tem muita gente aqui, né, como eu, nós somos aqui amadores na arte. Então a gente quer saber o que o psicólogo faz. Vamos lá. Psicólogo, eu acho que é a profissão que eu conheço que pode ser a mais diversa possível, né? Porque a gente tem várias formas de atuação. Quase sempre as pessoas estão ligadas à psicologia pensando naquele atendimento clássico, clínico, né? De psicologia, remete até um pouco lembrar de Freud, da psicanálise como um todo, né? Mas a psicologia ela não é só isso, esse é um olhar restrito sobre a psicologia, porque ela está em diversos momentos que a gente puder pensar, né? Na área, por exemplo, que você trabalha, quando a gente está falando de marketing, a gente tem uma aplicação da psicologia. Estudei psicologia das cores, né? Sem dúvida. Né? Psicologia da marca, das cores, de músicas, né? De tipos de músicas, acho muito interessante isso. Relacionamentos interpessoais são marcados, né, pela psicologia, regulação emocional, reflexões cognitivas, né? Mas a gente também usa para alguns treinamentos, a gente usa, por exemplo, para dar suporte a atletas, a gente usa para o trânsito. Então a psicologia ela permeia tudo quanto é campo, ela está na área empresarial, ela está na área de gestão, ela está na educação, ela está na saúde, ela está na assistência social. Está em todos os lugares. Por onde a gente olha a campo para a psicologia. Quando a gente fala assim, ele precisa de um psicólogo, você está vendo tal fulano, está indo no psicólogo. Você acha que existe ainda esse preconceito? Porque a gente sabe que fala assim, mas que está indo? É louco? Está precisando de um psicólogo? Na verdade, existe isso? Existe muito ainda, viu, Marcelo? Tem que desmistificar isso, né? Muito. Eu acho que essa é uma das barreiras que a psicologia ainda tem um compromisso de ter que derrubar, né? Para eu falar um pouco sobre isso, Marcelo, eu vou ter que contar um pouco de uma história, por que esse preconceito ainda está muito presente com a psicologia. Né? Poucas pessoas sabem, né, mas a forma como que a gente tem de cuidados hoje de saúde mental, Marcelo, é uma forma muito diferente do que já foi, sabe? A gente passou por uma reforma psiquiátrica, que a gente começou a mudar a forma de cuidar dos nossos doentes mentais a partir do ano 2000. Né? Sim. A partir do ano 2000, a gente preconiza então que essas pessoas tenham o direito de ser cuidadas em sociedade, junto das suas famílias, que elas, caso precisem de internação, seja num momento muito agudo, com alguns tipos de riscos muito graves para a vida dessa pessoa e de outras pessoas. Mas nem sempre foi assim. Né? Então, antes desse período, Marcelo, as pessoas que sofriam de doenças mentais de moderadas a graves, o tipo de tratamento que a gente utilizava com eles era basicamente uma internação em hospital psiquiátrico. Né? E essas internações, elas não tinham lá muita regulação de cuidados. Então, em muitos momentos, por exemplo, a gente via muita exposição de sofrimento, pessoas que pioravam muito a sua saúde mental, perdiam a sua condição social por estar vivenciando esse tipo de problemas. Né? E isso causava um certo estresse para as pessoas quando tinham problemas mentais. Elas sabiam que quem aparecia com aquilo ou ia procurar um tipo de atendimento psiquiátrico ou psicológico podia ser associado até essa brevidade na sua vida social. Porque na cabeça do pessoal leigo, né? Assim, o psicólogo já é meio maluco. Quando vai do psiquiatra é mais ainda. Mais ainda, exatamente. Eu tô falando a linguagem do povo, né? Não, mas é isso mesmo. Do povo. É o grande desafio que a gente tem de mudar nessa história. Né? E as pessoas têm vergonha de falar, eu faço um tratamento psicólogo, não é verdade? Hoje tem ainda? Tem. Eu acho, pessoal, tem alguns ambientes em que talvez a gente já não sofra mais tanto esse preconceito. Eu acho que nesse ambiente mais clássico que a gente fala da clínica de psicologia, boa parte das pessoas hoje já tem um entendimento diferente. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de tratamento institucional, ainda se carrega... Mas por que você acha que falta divulgação? Falar do que é um trabalho? Falta conhecimento mesmo, falta divulgação e falta conhecimento. Como ele foi virando um tema tabu, por exemplo, que as pessoas tinham esse comportamento e para a gente não precisar internar ou não sofrer preconceito, a gente escondia isso da sociedade, as pessoas ainda têm essa tendência de falar pouco sobre o assunto. Quando eu vou tratar, eu trato às escondidas, eu não dou publicidade. Parece que a gente ainda é aquele tipo de tratamento que existia um tempo atrás. E é muito importante isso, porque que eu acho? Porque muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Quando que eu vou procurar ajuda, né? Qual que é o tempo certo? Como que eu sei que eu preciso de terapia?
Depende dos olhares, né, Marcelo? Eu acho que esse é um olhar legal da gente ter sobre a psicoterapia também. A psicoterapia ela não precisa necessariamente estar ligada a um problema na sua vida, um problema disfuncional. Geralmente, quando a gente recebe a indicação ou a gente tem que procurar, é porque a gente está percebendo essas disfuncionalidades na vida. Parte do nosso instinto, da gente mesmo, nosso pessoal. Afetações do humor, afetações da personalidade, afetações de perda da realidade, né, que são as diversas formas de transtornos que a gente pode ter. Eu tenho uma mania. Eu já me enquadro em algumas coisas, já que eu vou falar, já fiz tratamento muitas vezes e eu adoro, né? Fazer um tratamento de psicólogo, porque isso trabalha muito com a gente no nosso interior. Mas, por exemplo, tem mania de arrumar as coisas no lugar. Não é isso, né? É muito mais que isso. Sim, as pessoas confundem alguns sintomas, né? Que podem estar dentro de alguns transtornos, como o transtorno em si. Mas o transtorno em si ele tem que ser muito cuidadoso para ser caracterizado, porque são várias características funcionando ao mesmo tempo e com um período de afetação e um tipo de comprometimento. A gente vai conversar sobre esse transtorno, né? A gente vai falar, eu vou querer saber um pouquinho de cada um, né? Claro. Super interessante. Mas assim, o pessoal fala assim, mas será que o psicólogo ele vai resolver o meu problema? O psicólogo, na verdade, ele não tem condições de resolver o problema de uma pessoa que não é dele, né? Qual é o papel do psicólogo nisso? Dependendo da afetação, ajudar primeiramente a pessoa a fazer uma regulação emocional, né? As nossas emoções, Marcelo, elas têm total preponderância e influência nos nossos comportamentos. Então, dependendo das coisas que estão acontecendo, se a gente não conseguir regular a emoção da pessoa, a gente não consegue adaptar esses comportamentos, né? Então, dependendo da gravidade, esse vai ser o começo, promover uma regulação emocional. Mas o caminho da psicologia não é de determinar quais caminhos os nossos atendidos vão percorrer, mas de estar ao lado deles, ajudando que eles consigam refletir e compreender os caminhos que eles estão percorrendo, para que eles possam fazer escolhas mais conscientes e que tenham caminhos mais desejáveis para a vida deles. Entendeu? É verdade, isso é importante. Eu fico analisando os problemas, eu cheguei a ler bastante, eu gosto de ler também sobre isso, sobre psicologia, e a gente vê a diferença dos problemas que a gente tinha na década de 90 e de início de 90, né? Ainda nós não tínhamos esse mundo virtual, né? 80, 90, até antes. E os problemas que surgem hoje, né? E o que você acha, qual que são essas diferenças? O que a globalização da mídia digital, da internet, angariou de problemas, ou para a nossa juventude, ou para a gente mesmo, né? Com essa TikTok, não sai de lá do TikTok, ou as mensagens que vão chegando. Nossa, eu acho que mudou tanto o nosso dia a dia, nós mesmos que não fomos criados, né, com a internet. Mas você pega uma criança que nasceu nesse meio, tem milhares de coisas que ela fica na cabeça dela ali, que ela tem que saber tratar muito bem aquilo, né? As informações, né, que chegam, né? Sem dúvida. As mudanças que a gente vai passando, as transformações, né, que a gente vai passando na sociedade, elas sempre vão trazendo também diferentes impactos para a humanidade como um todo, né? Se a gente pensasse em psicopatologia lá na Idade Média, ela estava muito ligada à perda da realidade, que a gente chama dos transtornos psicóticos, as esquizofrenias, essas coisas como um todo, né? Hoje, por exemplo, numa década mais moderna, quando a gente vai pensando a partir dos anos 90 para cá, que tem aumentado junto com esse globalismo uma vida mais competitiva, mais acirrada, a gente vê que a grande preponderância da saúde mental hoje, ela está ligada aos resultados que essa sociedade põe para a gente. Então são os transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, que são aqueles transtornos que vão se desenvolver pelas dificuldades da vivência do modelo de vida que a gente tem hoje. Não tem mais a ver com aquela situação de eu herdar, ter uma herança genética e ter um modo de funcionamento diferente dos outros, como era lá atrás com a perda da realidade. Agora a gente está sendo afetado pela própria realidade que a gente produziu. Então, isso já é uma quantidade massiva de informações, né? Eu vejo chegando na cabeça da gente desde pequeno, né? Sem espaço de tempo, né? Sem um intervalo, porque as crianças não querem ver comercial. Eles querem ver aquilo lá, eu não sei como vai ser no futuro, né? Elas não têm tempo para ver um comercial de televisão. Elas estão ali internadas naquele negócio que é aquela telinha que está passando na frente delas. Se tiver um comercial, eles vão pegar, passar para frente e vai continuar a ver outro assunto, talvez que não tenha nada a ver. Então, aquilo torna uma coisa... Isso causa ansiedade, não causa? Causa.
E assim, a gente tem que ficar atento não só com essa forma de trazer informação, com essa rapidez todas que eles têm, que faz eles focar a atenção pouco tempo, mas pensar que hoje essas mídias sociais, os algoritmos que são utilizados na internet como um todo, eles são uma programação para condicionar comportamentos. Né? Então ele tem um reforço intermitente a toda hora ali, ó. Ele já causa uma concorrência desleal com outros aspectos da vida, porque os estímulos audiovisuais são aqueles que mais buscam a interpretação do cérebro, a primeira coisa que a gente tenta identificar. E depois a gente está preso com esses esquemas de receber apoio pela internet, né? Os nossos likes, as curtidas do Facebook. Então isso vai criando elevar a autoestima. Elevar a autoestima. A gente vai criando um reforçamento. Nossa, eu pus aquela foto, a menina assim, nossa, eu pus uma foto, mas ninguém curtiu, né? A base do comportamento, por exemplo, para quem acredita, para quem a parte da psicologia que estuda o comportamento humano, a gente fala que os comportamentos humanos, eles vão sendo modelados pelas suas consequências, né? E aí quando a gente olha para o Facebook, quando a gente olha para o Instagram, para essas ferramentas sociais, de mídias sociais, a gente vê que o tempo inteiro elas estão fazendo isso com as pessoas. Ela cria uma forma de selecionar comportamento que a pessoa cada vez mais, ela passa mais tempo da vida dela olhando para essa telinha que para todo o resto da imensidão do mundo que a gente tem para olhar. É verdade. Se a gente fosse comparar, por exemplo, os problemas que a gente tinha naquela década, lá há 30 anos atrás, os de hoje, o que o pessoal mais procura hoje quando vai numa clínica? Ou quando liga, o doutor atende, tal conta, estou com problema. Como que o pessoal, o que eles procuram hoje? Olha, geralmente as pessoas ainda, a grande maioria das pessoas ainda procuram a psicologia por causa de algum comportamento, alguma emoção disfuncional, né? Está surgindo algum problema na vida da pessoa e que não é aquele problema que é meio que passageiro, que a gente já está acostumado. Aí eu fico nervoso uns dias, eu estou triste uns momentos e daqui a pouco as coisas começam a voltar ao normal. A gente vê que não. Quando começa a criar uma afetação na rotina dessas pessoas, começam a causar um prejuízo funcional, relacional, é quando elas vão buscar um atendimento, né? Geralmente marcado pelas psicopatologias, ou pelo início delas, ou já pelo aprofundamento delas, né? As mais comuns, que a gente sofre mesmo, que está aumentando ainda exponencialmente no mundo, a depressão e a ansiedade. Depressão e ansiedade. Mas hoje os dois carros-chefes, né, em busca de atendimento estão ligados aos transtornos de humor depressivo e aos transtornos de ansiedade. E maltratado é uma reação em cadeia, né? Porque a pessoa vai por conta tomar um remédio, um ansiolítico, né? Para uma crise de ansiedade, não sabe o que vai tomar, se automedica. E você sabe o que acontece isso, né? Nossa, acontece demais, né? Aliás, e acaba errando na dosagem, alguém fica viciado no ansiolítico. É uma concorrência, às vezes, que meio desleal, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa sofrendo de síndrome do pânico. A sensação que ela tem é uma sensação de quase morte, né? Ela entra num desespero total. E aí, para você cuidar terapeuticamente dela, você vai um tempo até você conseguir ajudar ela a se reajustar, né? E conseguir se sentir mais à vontade. Quando ela recorre a um remédio, essa sensação é meio que imediata. Ela toma, aquilo já começa a fazer uma função no corpo dela. E ela fica muito feliz com isso, porque ela consegue se sentir bem novamente. E aí a tendência é que ela já selecione isso. A medicação é importante para mim. O que talvez ela não saiba, se ela for fazer esse tipo de uso que você falou, de auto-se medicar, ela não vai ter uma orientação, é que o corpo dela vai criar tolerância com aquela medicação. E se ela não aprender outras técnicas para lidar com aquilo e lidar com a medicação, ela vai aumentar a dosagem. E depois de um tempo, além dela se tornar dependente, ela vai começar a ter um monte de efeito colateral para a saúde dela. E aí, como ela não aprendeu a lidar com aquilo, quando ela tiver que fazer uma terapia, ela tem que fazer uma terapia para dois momentos. Mas dois problemas diferentes. Dois problemas diferentes. Ela tem que regular a emoção e conseguir controlar melhor o uso da medicação. É verdade. E lembrando que a gente está no mês de setembro, é um mês muito importante, né, na psicologia, que é o mês Setembro Amarelo da prevenção ao suicídio. Eu gostaria de lembrar que aproximadamente, eu não sei se esses dados estão atualizados pela OMS, de 96%, mais ou menos 96% do suicídio está relacionado a transtorno psiquiátrico, dos quais 36% pode ser por transtorno de humor, categoria a qual a depressão faz parte, né? Abuso de substância psicoativa, como álcool, drogas ou remédios, né? Esquizofrenia, transtorno de personalidade também pode levar ao suicídio quando não diagnosticado, né, doutor? Claro, claro. Quase sempre, né? Isso é legal da gente frisar mesmo, né? A gente precisa falar mesmo sobre a campanha do suicídio. Poucas pessoas têm ideia disso, mas talvez eu choque até um pouco você, mas a gente tem uma incidência maior de suicídio do que de homicídio no mundo, cara. Nossa Senhora!
Por que a gente às vezes não fica tão alarmado com isso e por que inclusive surgiu a campanha do suicídio? A gente percebe, com vários estudos, em momentos que a gente foi passando, né, de lidar com o suicídio, que quando a gente dá publicidade sobre o suicídio, ele acaba servindo de gatilho e de ideia para outras pessoas que estão no momento de fragilidade para o suicídio. Né? Então a gente falava, uma pessoa se jogou de um prédio. Aí você começava a ver que nos próximos dias um monte de pessoas estavam se jogando de prédios. Né? Então a gente começou a perceber que você não podia dar publicidade. Tem que bloquear isso. Isso, além de ser gatilho, às vezes é uma ideia. Uma pessoa que está tendo ideação suicida, ela aproveitava aquela ideia para praticar o suicídio dela também. Então, por conta disso, a gente criou as leis que parou de dar publicidade. Só que a gente foi muito excêntrico com isso. A gente parou de dar publicidade, mas parou de falar sobre o assunto. E o assunto meio que caiu em ostracismo. Então as pessoas estão em sofrimento, estão correndo risco, estão precisando de atendimento. E uma das coisas que vai ser importante é que a gente saiba que essas pessoas estão assim. E a gente cortou o espaço dessas pessoas falarem. Né? Então a campanha do Setembro Amarelo, ela vem como uma resposta a isso. A gente não pode dar publicidade ao ato, mas a gente deve orientar as pessoas a aprender a identificar que elas podem estar correndo risco e como elas procurar ajuda para que elas possam evitar isso é muito importante, né? Procurar ajuda no momento certo, né? Como que a gente faz isso? É aquilo que a gente perguntou antes. Como saber o momento certo de chegar assim, não, eu preciso de ajuda? Porque assim, o mais difícil que eu vejo, né, é para a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Talvez, como eu, por exemplo, posso indicar para um amigo, né? Como que eu vou chegar para ele e falar assim, olha, você está precisando de ajuda, você deve procurar um psicólogo, deve conversar com o psicólogo para ver qual que é o melhor tratamento, né? Eu acho que a primeira coisa, Marcelo, que já dá para a gente identificar, por exemplo, eu acho que a ideia do Setembro Amarelo é isso mesmo, a gente poder trazer essas informações para todas as pessoas que a gente possa identificar e ajudar as pessoas próximas a gente, né? Fazer essa sugestão que você falou, ver um amigo mal e poder falar para ele, você está precisando de ajuda, né? Para alguns momentos, Marcelo, perto da gente fica claro, você está convivendo com uma pessoa e você começa a ver uma mudança de comportamento muito grande na pessoa. Você passa a deixar de reconhecer aquela pessoa. Né? Então, ou a pessoa, às vezes, ela tende a começar a ter um isolamento muito grande, geralmente as pessoas que estão mais ligadas aos transtornos depressivos, né? A maior chance de suicídio que a gente tem é numa fase aguda da depressão. Né? Então, quando as pessoas já estão com alguns sintomas depressivos mais salutares, a gente já tem que começar a prestar atenção, porque geralmente no agravamento da depressão que começa a ideação suicida. Né? Mas tem uma coisa muito importante da gente saber, Marcelo, fora essa mudança de comportamento, que a gente já vai ver nesse isolamento, ou a pessoa fazendo coisas que nunca fez, né? Falando de despedida, sabe? Comentando esse tipo de coisa, é que tem um senso comum de que quem quer se matar não fala. E essa é talvez uma das piores mentiras a respeito do suicídio. Né? A gente percebe que as pessoas dão muito sinal. Dá muito sinal, né? Que ela queria ajuda, que ela precisava de ajuda. Né? E às vezes está em... Eu já perdi amigos por suicídio. Já. Triste, muito triste. Esse é um fato, é uma realidade, né? É um fato, uma realidade. E o problema por drogas. Por drogas também. É uma forma que as pessoas acabam chegando. Né? Às vezes, assim, não é o vício em droga direto que leva a pessoa ao suicídio, mas o vício em droga, ele também... funciona como uma válvula de escape. Ele acaba desencadeando alguns transtornos ao mesmo tempo. Então a pessoa não está sofrendo só do uso de droga, ela está depressiva e está usando droga. Ela está com pânico e está usando droga, entendeu? Então uma coisa vai potencializando a outra. Porque a droga, ela é utilizada para tapar algum buraco, né? Eu vejo isso. Tem várias formas de usar droga. A sociedade tem uma forma meio que distorcida de ver, né, o uso de droga, porque ela acaba rotulando o usuário de droga como aquele usuário que é o dependente, que é aquele que geralmente está em situação de rua, que tem a perda da dignidade, que está entrando, às vezes, para uma vida paralela desrespeitando regras, leis, às vezes cometendo crime para fazer os seus próprios usos de substância. Né? Mas o curioso, Marcelo, é que esse tipo de usuário, ele representa menos de 5% dos usuários. Eu acredito que esses aspectos não seja a causa, talvez, esse é o resultado da droga, né? Isso, esse é o tipo do usuário que várias coisas na vida dele combinaram para ele chegar nesse momento. O uso de substância não está dentro dessa ideia linear que a sociedade tem, que todo mundo que começar a usar droga vai se tornar dependente, vai perder a dignidade e vai fazer esse tipo de
comportamento. 5% dos nossos usuários chegam nesse tipo de uso mais grave. A grande maioria dos usuários, eles são usuários recreativos. Se a gente não tivesse uma lei que criminalizasse isso hoje, por exemplo, a gente ia fazer um paralelo muito rápido com o álcool, né? O álcool também é assim. 5% dos seus usuários, às vezes até mais, o álcool chega a quase 12% dos seus usuários se tornam alcoolistas, né? E traz todos aqueles problemas e sofrimentos que às vezes a gente já conviveu, já teve alguém próximo sofrendo. Mas boa parte deles não usa. Provavelmente muitos de nós usam o álcool para celebrar a vida, para festejar, para ter um momento de lazer, né? Só que como ele não é criminalizado, a gente permite, a gente enxerga isso. No usuário de substância, a gente não consegue enxergar isso, porque os usuários eles fazem usos escondidos. O que a gente está vendo fazer uso são esses que perderam o controle. São as drogas que estão dentro da nossa casa. Isso é muito importante, a gente vai conversar também sobre isso. Mas eu estava falando sobre suicídio, eu quero até retomar um ponto que eu acho muito importante sobre isso, que é da depressão, né? E a gente confunde, às vezes, depressão e tristeza. Depressão e tristeza é a mesma coisa? Não. A tristeza faz parte da depressão, né? Ela é um quadro da depressão, mas ela não é sozinha, né? A depressão, Marcelo, ele é um conjunto de prejuízos funcionais e relacionais que vão acontecendo na vida do indivíduo, que ela é mantida por experiências que ele já passou. A depressão tem essa perspectiva na nossa vida, a gente fica depressivo por coisas que já aconteceram com a nossa vida. Ela tem uma conexão com o passado, da nossa vida. Né? A gente está deprimido por coisas que a gente perdeu, por situações que a gente viveu, por decepções que a gente teve, planos que não foram alcançados, perco uma pessoa querida, perco um relacionamento, um trabalho. Esses são os motivos que vão levando uma depressão. Mas não é só esse fato, ele está alimentado por uma tríade cognitiva. Essas experiências ruins na pessoa vão fazendo que ela comece a ter pensamentos de desvalia, então ela começa a achar que ela é uma pessoa inadequada, que ela não é boa o suficiente, que ela não vai conseguir fazer as coisas que ela pensa para a vida dela e que ela sonha. Depois ela passa por uma outra perspectiva que é de desamparo, então ela começa a fazer interpretações de que ela não tem importância para as outras pessoas, que ela está sozinha nessa vida, que ela é um peso para as outras pessoas, né? E aí, por último, ela encontra um outro pensamento dessa tríade que é de desesperança. Ela começa a achar que isso nunca vai mudar na vida dela. São três fatores que... Quando esses três fatores se encontram de uma forma mais acentuada, é geralmente onde a gente fala que a depressão está no seu caso grave e começa a trabalhar... Que é a depressão maior. Isso. Essa é a depressão maior? Não. A depressão maior distingue pelo seu curso e pela forma de afetação. Tá. A gente pode ter suicídio na depressão maior e pode ter na depressão distímica também. Embora ele seja mais provável na maior, porque tem uma intensidade emocional maior quando a gente está falando da depressão maior. Né? E é mais comum que a gente pensa, né? Que você vê isso, às vezes você vê uma pessoa, ela está triste, está abatida, você não sabe identificar, né? O que você falou, tem alguns sintomas, a gente pode identificar mais num jovem, está muito quieto, está afastado, está usando droga, mas o que está acontecendo, né? Mas nos idosos, né? A gente pega no meia idade, idosos, isso é muito comum também. Os idosos, muito comum assim, a faixa etária que mais acumula depressão hoje são os idosos. Os idosos, exatamente. Idosos, né? Como que a gente identifica, como que a gente vai, né, identificar isso, né? Acho que esse é o X da questão, né? Uma forma muito fácil da gente perceber é a mudança no estilo de vida dessa pessoa, né? Então a gente começa a perceber que na verdade não é uma tristeza só que acompanha. A tristeza está dentro da depressão, mas tem um desânimo, e um desânimo generalizado. A pessoa acaba perdendo o interesse por coisas que ela sempre se interessou e gostou sempre muito gostou. Na vida. Por conta desse desânimo, dessa insatisfação, de estar com uma autoestima muito fragilizada, a tendência é que essa pessoa comece aos poucos perder contatos sociais, ela vai tendendo a se isolar. Às vezes começa isso no trabalho, você vai ver que no trabalho é uma pessoa que para de conversar com os outros companheiros, daqui a pouco tem dia que ele não consegue ficar no trabalho, ele falta, aí você vê que a pessoa... É o início de uma depressão, isso. Né? Naquele ponto, né? Naquele ponto, a pessoa em casa já não está se comunicando do jeito que sempre foi com os familiares, aí às vezes acaba perdendo a capacidade de tocar o trabalho para frente, acaba se demitindo, e vai tendo esses prejuízos funcionais. Você vê que a pessoa está muito isolada, está sempre muito quieta, sempre muito abatida, né? E quando a gente para conversar, você vê que esses elementos dessa tríade cognitiva estão ganhando muita força com ela, porque ela está sozinha
no momento em que os seus pensamentos não estão legais e ela perdeu uma concorrência de estímulo. Como ela está isolada, ela não tem mais uma pessoa que gosta dela e faz ela olhar para uma outra perspectiva dessas interpretações que ela está fazendo. Ela vai ficando cada vez mais focada nessa trilha cognitiva que vai minando a sua força. Qual que é o segredo para tratar uma pessoa que está nesse ponto? Olha, a pessoa, primeiro, ela precisa ser acolhida. É um grande erro que às vezes boa parte da sociedade comete, às vezes os próprios familiares cometem, é de começar a rotular a depressão. Começa dentro da família, né? Você está com frescura, isso é vagabundice, você não quer nada com a vida, né? Coisa de gente sem vergonha, levanta e vai trabalhar que a depressão passa, e não é exatamente isso, né? Eu costumo falar às vezes com alguns familiares quando eu vou dar suporte isso, que é muito fácil, inclusive, dele perceber que não é exatamente disso que a gente está falando. Uma pessoa que não quer trabalhar porque ela tem outra coisa que interessa mais a vida dela, por exemplo, ir festar, ir passear, né, ir na volta, ela tem esse ganho. Ela tem o ganho. Você enxerga para ela. Ela não está trabalhando, mas ela tem uma coisa que ela está tendo. Fazendo outra, né? Aí agora você olha para o depressivo e eu falo muito isso para ele. Qual ganho você está vendo dele não trabalhar? Está fazendo bem isso para ele está tendo uma vantagem na vida por isso. O não trabalhar está sendo outro peso na vida dele, ele está sendo julgado por aquilo também, né? Então, muitas das vezes, esse senso comum já atrapalha muito, que a pessoa, em vez de ser acolhida, para que a gente possa ajudar ela a pensar que ela tem uma chance, ajudar ela a encontrar um tratamento, fortalecer a autoestima dela, a gente vai minar mais a autoestima. E é necessário tratamentos com remédios, ou como que funciona esse tratamento? Os tratamentos leves, né, quando a gente descobre esse tipo de transtorno numa fase inicial, nem sempre ele precisa de medicamento. Boa parte das vezes, inclusive, ele não precisa de medicamento. Eu, por exemplo, quando recebo na minha clínica, né, um paciente com esses sintomas, eu identifico que a depressão dele está entre leve e moderada, eu já faço um pacto com ele. Olha, até a gente observar que a gente está conseguindo evoluir ou que não está tendo um prejuízo maior de se aproximar de uma depressão grave, a gente pode tentar sem medicação. A partir desse ponto, eu preciso encaminhar você para um psiquiatra para a gente fazer esse trabalho concomitantemente. Ele entra com a medicação e a gente continua com a psicoterapia. Que essa é a diferença do psicólogo e o psiquiatra, né? O psiquiatra vai poder receitar medicações, né? E hoje, até por conta da demanda do número pequeno que a gente tem de psiquiatra no país, meio que limitou o trabalho dele a isso, a identificar o que ele está tratando e propor um tratamento medicamentoso. Nos primórdios, antigamente, os psiquiatras também atuavam com psicoterapia, mas hoje eles acabam não conseguindo por causa da demanda. Então, quem vai fazer a psicoterapia? Ajudar a pessoa a lidar com o que ela tem, procurar saídas, sem ser só um efeito medicamentoso, é o psicólogo. Então, é um trabalho que acontece ao mesmo tempo. Falando de depressão, o que é a depressão bipolar? Depressão bipolar, ela está dentro desses polos de humor. Muitas pessoas acham que a pessoa que vai mudando, né, o seu temperamento ao longo mas você é bipolar. É bipolar, E não é, né? O bipolar ele tem uma característica muito específica. Ele está ligado com uma alternância em polos de humor. Então, quando a gente está falando do humor depressivo, a gente está falando desse humor negativo, dessa tristeza, desânimo, apatia, agonia, né? Essa tendência ao isolamento. O outro polo do humor, que é extremamente ao contrário, é o que a gente fala do transtorno de mania, que é uma pessoa que fica super autoconfiante, que ela fica super expansiva, né, que ela fica compulsiva com seus comportamentos. Então, o bipolar é uma pessoa que ela alterna entre esses dois polos de humor, ela não fica igual a gente. Nós temos momentos que a gente tem eufórico, nós temos momentos que a gente está triste, mas a nossa média de comportamento não é isso. A gente tem essas alterações e volta para um comportamento previsível. Eu sou totalmente depressivo. Eu preciso fazer umas mil consultas. Eu, quando eu fico ansioso, eu descontrolo na comida. Compulsivo. É compulsivo? Nós vamos conversar muito sobre isso. Vamos sim. Eu sou totalmente. Mas eu identifico meus problemas, mas eu não consigo controlar. E acho que como eu, deve ter muitos aí, né? Sim. Que tem esse problema, né? E às vezes é isso, às vezes você está vendo um sintoma de um transtorno, você não tem um transtorno por completo. Então, dá pra gente fazer, por exemplo, o tratamento que a gente faz, a psicoterapia, não é só para quem tem um transtorno caracterizado. Quando você tem alguma afetação que te incomoda também. E às vezes até uma outra coisa que poucas pessoas falam, Marcelo, mas até pra gente melhorar aquilo que a gente já faz bem. Eu faço as autoanálises, né? Eu faço minhas autoanálises, né? Mas o que me leva àquela preocupação? Porque se você ficar ansioso, é uma preocupação. Aí eu fico tentando, vamos fazer aquela autoanálise.
O que te leva àquela preocupação? Né? Tentando achar a raiz do problema para você eliminar a raiz, mas não é fácil. Então eu me coloco no lugar das pessoas, né, que tem qualquer tipo de depressão, porque é uma coisa complicada mesmo de tratar, né? Isso causa danos, né, na sua vida, que às vezes não são todos que entendem, né? E até porque às vezes as pessoas vão pensar, né, em tratar uma pessoa depressiva e tal, e às vezes a gente vai pensar baseado na estrutura que a gente tem, na forma de vida que a gente teve, né, Marcelo? Mas boa parte das vezes as pessoas vão desenvolver depressão num tipo de ambiente que a gente nem imagina que existe. E ela vai viver lá dentro. E ninguém vai identificar, porque você pensa, você conversar comigo na rua, pô, o Marcelo é um cara, ele só fala, brinca, conversa com todo mundo, mas é um tipo diferente de depressão, né, que causa na pessoa. Na verdade, como muitos são assim, né? Porque eu sou uma pessoa alegre, extrovertida. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm esse problema. Eu observo e vejo, né? Que a pessoa não se expressa ali naquele momento, mas no seu interior, no seu íntimo, ela acaba guardando aquilo para ela, aquela depressão só para ela, né? Ou talvez pode ser que a gente não caracterize ela já como uma depressão, mas uma pessoa que está com humor deprimido. Né? E aí ela consiga ainda ter essa maleabilidade. Quando a gente vê a depressão, ela já tem um prejuízo funcional acontecendo, entendeu? Então, se a gente não trata nessa fase, ela fatalmente vai evoluir e aí esses prejuízos funcionais, relacionais, eles vão começar a ficar muito acentuados na vida dessa pessoa. Isso é muito importante, o pessoal saber que tem que procurar, né? Tem que procurar, faz uma ligação. Tem vários tipos de depressão, que a gente vai falar, tem a depressão pós-parto, tem a atípica, né? A depressão tem cura? Tem cura, tem cura. A depressão, ela não necessariamente pode ser crônica, embora possa se tornar crônica dependendo dessas condições de vida e da falta de acesso a tratamentos e cuidados. Né? Então, pessoas que desenvolveram uma depressão por estar num ambiente muito vulnerável e que continuam nesse ambiente e não tem uma forma de se tratar, de conseguir um apoio, uma ajuda, provavelmente a depressão vai ficar crônica, não tem nada que vai mudar aquilo no curso da vida dele. Mas para uma outra pessoa que está por alguma afetação da vida, foi se tratar, tem um ambiente que é plausível para dar a rede de apoio que ele precisa, e ele consegue ir evoluindo e depois estar distanciado. E existe isso nas crianças também? Uma criança tem a depressão? Olha, a gente vai vendo essa caracterização acontecer na criança, embora quase sempre ela vá ficar mais salutar ali perto já de entrar na adolescência. Né? Então, ela pode começar por volta dos 6, 7 anos, já trazer sinais e sintomas que a gente vai aflorando e vai vendo que quando está ali por volta dos 12, 13 anos, aí já dá para a gente identificar uma depressão mesmo. Depende da educação, algum problema pessoal, né? Uma separação dos pais, alguma coisa que acaba, né, ocasionando na criança algum tipo de vulnerabilidade. A gente tem a vida da gente, talvez a gente se esprega para fazer um olhar sobre as outras vidas, né? Mas a vida da gente, Marcelo, essa vida que a gente teve a oportunidade de viver, não é a vida que todo mundo leva não, cara. É uma vida difícil que as pessoas têm, né? Eu tenho essa interface muito, muito clara para mim, porque eu sou psicólogo no CAPS. E o CAPS, ele tem uma afetação não só das psicopatologias. O que é o CAPS? Explica para o pessoal. O CAPS é um desses instrumentos que veio para a reforma psiquiátrica, para que a gente possa cuidar dessas pessoas em sociedade. Né? Então, ele é um centro de atenção psicossocial. São pessoas que são afetadas pelas suas psicopatologias, mas que elas também estão em quadro de vulnerabilidade social. Né? Tá. Que às vezes até essas psicopatologias foram desenvolvidas por essas vulnerabilidades sociais. Então, uma criança que necessita de uma inclusão social. Criança que está lá, cara, criando dentro de uma casa que não tem comida, que o pai é alcoolista e agressivo, que a mãe não tem como pedir ajuda, que ele não tem contato com outras pessoas, que sabe, está em sofrimento mútuo e ninguém vai conseguir acolher essa criança. Né? Os pais são as figuras responsáveis por passar protetividade e ser referência dos seus filhos. Sim. Quando essas crianças crescem num ambiente onde esses pais estão afetados e elas não têm outra rede de apoio, fatalmente elas vão crescer já propensas a ter várias psicopatologias para enfrentar na vida delas. E a depressão acaba estando muito presente. Acaba sendo presente. Eu não preservei a autoestima dessa criança. Né? Eu deixei ela se deteriorar. As pessoas que deveriam preservar, às vezes deterioraram a vida dessa criança. Né? E isso, Marcelo, é muito mais comum que a gente pensa, cara. É meio invisível. Parece que a gente convive com essas pessoas o tempo inteiro e não as enxerga. Mas eu acredito que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, sabe? Está muito mais presente na vida da gente do que a gente pode imaginar. É verdade, né? A gente de fora não consegue observar, né? Ainda mais você faz esse trabalho específico, né? Esse trabalho especial é no CAPS, né? CAPS 2. CAPS 2. A gente não tem um único modelo de CAPS, né? O Gimirim, por exemplo, tem 3 tipos de CAPS. O
O CAPS 2, ele é a especialidade dele é em tratar dessas doenças clássicas das psicopatologias, né? Então, a gente trata depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, transtornos psicóticos, né? Essa grande gama das afetações mentais que a gente tem. Mas a gente também tem um CAPS aqui no Mojimirim que é específico para álcool e drogas, que é o CAPS AD, e agora a gente tem, há pouco mais de 2 anos, a gente tem o CAPS IJ, que é um CAPS específico para a infância e para a juventude. Vamos falar agora um pouco de substância psicoativa, que a gente estava conversando antes, que acho que tudo tem uma ligação, né? Ou seja, para um início, ou para um tratamento sem orientação, né? Ou por uma fuga. Eu vejo que talvez tenha tudo uma ligação. O que são as substâncias psicoativas? Substâncias psicoativas são aquelas substâncias que são capazes de produzir alterações percepto-sensoriais de comportamento e de humor nas pessoas, né? Então, aquelas substâncias que as pessoas buscam para transcender um pouco a forma comum que elas vivem, né? O que é substância psicoativa? Existem listas. Então, por exemplo, por que a gente toma uma cervejinha no final de semana, depois do nosso trabalho? A gente quer relaxar, quer ficar um pouco mais animado. Então, a gente toma uma substância, o álcool, que ela provoca. Ela traz uma certa euforia, depois ela deixa a gente um pouco mais lentificado, mas essa sensação nos agrada. Ela promove reuniões, que faz com que a gente se agrade. Então, várias substâncias têm essa conexão com o prazer. Elas trabalham numa área do cérebro, que é o sistema mesolímbico, que ele vai estar diretamente ligado aos neurotransmissores que vão regular nosso prazer, nosso relaxamento, né? Então, as pessoas buscam esse tipo de prazer na vida e conseguem, em determinados momentos, em determinados contextos, manter essa relação como uma relação de prazer, mesmo com drogas ilícitas, né? É legal a gente falar que tem um imaginário social que imagina que drogas lícitas são mais seguras que drogas ilícitas, mas nem sempre é assim, né? Para algumas coisas, sim. A gente vai estar mais exposto a risco, por exemplo, de ser usuário de droga ilícita, porque você tem que se envolver com a criminalidade, você tem medo de polícia, você tem medo de traficante, você acaba não tendo controle de qualidade daquela substância que você está usando. Então tem vários riscos que a gente não consegue comparar mesmo com uma substância lícita. Mas o potencial de dependência, a chance de ficar dependente e os prejuízos para a vida, nem sempre eles são marcados maiores numa substância ilícita do que numa substância lícita, né? Então eu falo um dado assim, numa das palestras que eu tenho, eu preciso até atualizar esse dado agora, porque eu peguei ele em 2018, a gente tem uma divisão da ONU, que é a ONU-DC, que ela reúne dados do mundo inteiro para tabular e fazer uma epidemiologia sobre o uso de substâncias, né? Então, no ano de 2018, para a gente ter uma ideia, Marcelo, a gente perdeu naquele ano no mundo quase 250 mil pessoas com mortes diretas provocadas por substâncias ilícitas, né, no mundo. É pouco isso? Pouco nada, muita gente, né, Marcelo? Bastante gente. 250 mil pessoas, pô. 2 cidades e meia igual essa nossa, contando a sua totalidade. Verdade. No ano. É muita gente. É muita gente. E aí a gente fala, poxa, então é muito perigoso, E aí eu pergunto para você, Marcelo, se você tivesse que chutar, quantas pessoas a gente teve de morte direta por substância lícita nesse momento? O que você chutaria? Lícita? Lícita. Eu falei das Eu acho que é mais, porque o cigarro mata muita gente, né? Quantos mais ou menos você acha? Uns 500 mil. 6 milhões de pessoas. Cara. 6 milhões? Boa parte delas pelo tabagismo e pelo álcool. Nossa Senhora. Então, você está vendo como que cria uma imagem diferente para as pessoas? Eu acho que a gente tem que tornar o assunto sobre drogas muito mais palatável, a gente tem que conversar muito mais sobre isso, porque ele causa diversas extinções, né? Eu não estou querendo dizer que substância ilícita não tenha risco. Tem risco e tem muito risco, né? Mas a gente não pode tratar achando que só porque é lícito não tem risco, que as substâncias lícitas também trazem muito estrago para a vida da gente. E talvez o que a gente não fale, que seja mais importante da gente falar sobre substâncias, tanto lícitas como ilícitas, que existem formas de uso dessa substância. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender bastante para a gente saber como controlar. Então, por exemplo, o usuário recreativo de uma substância lícita e o usuário recreativo de uma substância ilícita, eles têm mais ou menos o mesmo estilo de vida. Eles não têm muito prejuízo. Por quê? É a pessoa que segue rotina, que ela faz tudo o que precisa fazer e ela escolhe alguns momentos da sua vida para ter alguma transcendência emocional, percepto-sensorial, seja lá o que for, uma forma de prazer num momento controlado, numa dose controlada.
Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente pode chegar em casa... Vai fumar maconha, tomar uísque... e tomar lá, comprar o seu fardinho de cerveja para você fazer um churrasco com os amigos, tem amigos que vão se reunir e vão fumar um baseado. E saindo dali, vão para casa deles, vão dormir, no outro dia vão trabalhar, vão cuidar da sua família, vão tocar a vida. Eles escolheram um momento para fazer esse tipo de uso. Então, esse tipo de usuário, que ele é a maioria, tanto no lícito como no ilícito, ele é o que menos corre risco. Então, a gente pode ajudá-lo a aprender coisas importantes para que ele se mantenha nessa faixa de uso. Se ele escolher fazer uso de uma substância, que esse uso possa ser seguro para a vida dele. E essa é uma grande crítica que eu faço contra a proibição de substância ilícita. Porque a partir do momento que você proibiu e criminalizou, você não permite mais o debate, você não permite mais conversar. As pessoas que vão se envolver com isso, eles não vão ter um centro de orientações e informações relevantes. Até dificulta o controle, né? Exatamente. E a gente tem perdido o controle sobre isso, não aumentado o controle. E falando nisso, antes da gente se aprofundar nesse tema, eu li que você foi membro de um projeto Leipzig. Né? Conta pra gente sobre esse projeto, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, né? Tudo a ver. Eu acho que o Leipzig foi responsável por abrir muito mais a minha mente. Eu acho que eu já tinha um olhar diferente da sociedade, sabe, Marcelo? Às vezes a gente acha que talvez isso já estava dentro de mim antes, né? A psicologia veio me encontrar e fazer isso aflorar. Mas eu lembro que assim, eu vivi uma época com convívio com as drogas que é muito diferente de uma época que meus pais viveram, por exemplo, né? Então, na época dos meus pais, assim, eles falam de droga de uma forma aterrorizadora, meio demonizada da coisa mesmo. Parece que é uma coisa que você chegou anos 70, você é cooptado e você não consegue mais sair daqui. Anos 70, né? Foi bravo, né? Anos 70. Anos 70. O que anos 70 era o LSD, cocaína? O movimento de contracultura, como ele foi combatido, na verdade. Né? Porque a droga da contracultura que foi mais combatida é a que tem menos problema na sociedade hoje. Né? E até meio proposital, se a gente tiver um tempinho depois, a gente fala um pouco sobre esse tipo de política que foi utilizada pelo Nixon na época. É ele que começa essa guerra às drogas, ele que vai bradar a guerra às drogas. Né? É a guerra que é a guerra que eu nunca vi coisa igual, é a guerra que a gente perde todo ano e a gente não muda nada na estratégia dela. Né? A guerra às drogas, ela promove todo ano um aumento do número de mortes, um aumento do gasto social, um aumento de prisão, um aumento de produção, um aumento de usuário, e a gente insiste em manter esse modelo. Continua a mesma coisa. É o modelo mais contraproducente de política pública da nossa história e as pessoas não aceitam dialogar sobre ele. É uma paranoia coletiva que a gente vive sobre a política de drogas. Tá? Mas aí eu estava falando com você... Do projeto Leipzig. Do projeto do Leipzig. Né? Então eu falo assim, quando eu era jovem, eu já fui tendo contato com pessoas que eram usuárias de substância. Então, a visão que eu fui tendo sobre droga era muito diferente dos adultos da minha época. Eu, como adolescente, eu permeava, eu via aquilo acontecendo e era totalmente diferente do que as pessoas adultas me falavam. Então, isso sempre me chamou a atenção. Então, eu percebi, Marcelo, que desde a adolescência, toda vez que tinha algum assunto, uma palestra falando sobre droga, eu erguia a mão e eu ia. No Centro Cultural vai ter uma palestra, na escola vai fazer uma palestra, eu estava lá me metendo nisso. Né? E foi mais ou menos assim que eu cheguei no Leipzig, porque eu estava no meu último ano da faculdade, né? E eu já me interessava muito pelo assunto. O que significa Leipzig? Leipzig significa que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, sobre substâncias psicoativas. Né? E aí eu estava lá, o meu TCC eu já ia fazer sobre política de drogas, né? Eu já ia fazer uma análise sobre a política de drogas, e aí eu estava vendo no Facebook e eu vi assim uma chamada, na Unicamp vai ter uma palestra que vai falar sobre o uso da cannabis para tratamento de câncer. Eu falei, nossa, estou correndo. Eu lembro que eu tinha uma prova nesse dia, uma prova final, e eu mandei uma mensagem para minha professora, e como ela sabia dessa minha trajetória, né, de estudar droga, ela falou, não, vai lá, depois eu dou a prova para você fazer outro dia. E eu fui para lá para essa palestra. No final dessa palestra, um dos palestrantes, um psiquiatra muito renomado do país, Dr. Luiz Fernando de Fará Toffoli, várias aparições aí na mídia, não sei o que ser, chamei ele para falar, teve no programa do Bial, foi nessas consultas que o Senado faz para falar sobre droga, ele está sempre permeando por isso, né? Ele tinha acabado de mudar da faculdade de Sobral para a Unicamp, tinha entrado num concurso aqui, e aí ele participou disso e ele falou, estou chegando aqui em Campinas e quero montar um laboratório para estudar sobre drogas. Quem tiver interesse, fica aqui no final da palestra que a gente vai conversar. E eu fiquei lá no final e dei meu nome. Depois de 2 semanas ele me chamou na Unicamp, junto com outras pessoas interessadas, e ele falou, apresentou ele, mais 2 doutores que estavam junto com ele na época, e falou, a nossa ideia é montar um centro interdisciplinar de pesquisa. Por quê?
Todo mundo que tiver algum estudo e pesquisa sobre droga e quiser participar do grupo está ótimo. Eu não vou falar para você que você tem que estudar o que e para quê. Você fala do seu interesse, traz pesquisa e a gente vai centralizar essas informações. Então virou uma coisa, Marcelo, tão rica, cara, de informação sobre droga, de uma forma que eu não tinha ainda contato. Eu já tinha um olhar para isso, mas eu fui começar a ter um contato a partir de cientificidade sobre as drogas. Né? Então tudo com metodologia, com estudo, com demonstração, que foi fazendo com que o Leipzig, inicialmente, passasse desse laboratório a fazer algumas intervenções. Então a gente chegou a fazer 2 fóruns na Unicamp muito importantes, 3 fóruns muito importantes. Primeiro a gente juntou mais de 1.500 pessoas dentro da Unicamp, cara. Foi o fórum mais fomentado daquele ano. Ó, que bacana. Depois a gente já conseguiu até fazer o fórum Pesses mais 2 vezes. Muito bem constituído. Uma estrutura muito maior, né? A gente conseguiu trazer, assim, pessoas interessantes do Brasil inteiro para falar sobre o tema, né? E isso atraiu muita gente interessante para isso. Depois o Leipzig foi continuando, a gente chegou a fazer uma disciplina de pós-graduação, um curso dentro do FCM, da Unicamp, né? E agora que, depois da pandemia, que o Leipzig restringiu um pouco as suas atividades, voltando a estar mais focado nesse momento a pesquisas científicas, que consigam financiamentos dessa área como um todo. Né? Eu desde o início, nesse momento, eu cheguei, além de ser um dos fundadores, eu cheguei a ser secretário, ser subsecretário. Então, eu tive contato com muitas pessoas importantes desse cenário, né, que me levaram a aprender muita coisa, me deram muito material, muitos livros. É legal você conversar com quem publicou essas coisas, porque às vezes aquele conhecimento que a gente tem que ler muita coisa para saber, num bate-papo descontraído, tomando uma cerveja, a gente consegue muitas informações que vão nortear. E para quem quiser conhecer esse projeto, tem na internet? O pessoal pode entrar lá para... O Leipzig tem uma página própria, ainda acho que no Facebook ele tem uma página isso, própria. Você entra lá, eu já vi, já. Isso. Você pode só digitar lá no Google, que a gente põe na tela aí para vocês e o pessoal... Legal. Até quero mandar um abraço aí para todo o pessoal, porque nesse retorno pós-pandemia, como eu já tinha assumido aí as minhas aulas na faculdade, me tornei professor também, as nossas reuniões eram noturnas e eu dou aula noturna, então eu pedi um afastamento, né? Mas queria mandar um abraço grande aí para todos eles que ainda participam, em nome do Toffoli, que possa mandar um abraço para todo mundo. É isso aí, galera, é isso aí. E falando em pandemia, na pandemia aumentou ou diminuiu o consumo das drogas? Nossa, aumentou e aumentou bastante. Não só das drogas listas, né? De medicações, o que você acha que aconteceu nesses 2 anos praticamente? Não fique em casa, que tem que ficar em casa, teve que se afastar da nossa doença, né? Que assolou aí a gente. Aumentou, como o pessoal estava sem dinheiro, o pessoal comprou. Aumentou psicopatologia, aumentou o número de automedicação e da medicação prescrita também, né? Não é só por causa da depressão, porque acho que aumentou bastante o número de depressão no caso, né? Aumentou muitas psicopatologias. Então, a medicação, tanto a prescrita como de uso pessoal, que a pessoa faz automedicação, aumentou exponencialmente. Mas também uma forma de aliviar esses estressores que a gente tem das psicopatologias é às vezes com alguma substância. Algumas pessoas às vezes fazem esse alívio com substância. Alívio até dos próprios problemas. Eu falo que uma das formas da gente entender, por exemplo, a gravidade do problema de droga está na busca que a pessoa vai fazer. Geralmente o usuário que mais sofre com droga é aquele que tenta aliviar o desprazer com a substância. Não é aquele que usa a substância para ter prazer, igual a gente estava falando. Entendi. É a pessoa que vai procurar um alívio. Tratar um problema. Isso. Eu vou lidar com um problema, porque ela funciona como se fosse um stand-by. Estou chateado, vou usar droga para... Tá caindo um mundo nas suas costas. Você usa aquela substância durante um tempo, parece que você não está carregando aquilo. Vou comprar um antidepressivo, vou tomar, porque o que mais tem... acho que você pegar, deve ter um número disso, né? Que toma... Rivotril, ansiolíticos, eu esqueci o nome, Lexotan, clonazepam, que é o Rivotril, diazepam, os planos da vida, né? E usa muito, né? Usa muito. E eles são medicações, cara. Qual é o risco de uma pessoa que consome muito isso? Grande, sem orientação médica. Quando a gente fala do uso de substância, é legal a gente falar que medicação também é substância psicoativa, viu, Marcelo? Também é psicoativa, né? Ela é prescrita, mas ela é psicoativa. Ela cai como ilícita, né? Isso. Ela tá porque muitas vezes a pessoa compra de uma maneira ilícita, na verdade. Mas é uma substância lícita, né? Ela dibra isso para comprar. Então ela vai numa farmácia que tem um esqueminha, ou pega de uma outra pessoa que comprou, ou consegue que algum médico dê uma receitinha por fora, né? E ela vai meio que se automedicando. Quando a gente vai olhar essa situação e entender como uma pessoa se torna dependente,
a gente precisa olhar sobre uma tríade também. A gente olha a pessoa, né, como ela é, a constituição dessa pessoa, a gente olha para o ambiente onde ela está inserida e se desenvolveu, e a gente olha para a substância. Tá. O maior erro da sociedade é olhar sempre só para a substância e tentar fazer uma crítica baseada só na substância, esquecendo esses outros elementos. Se eu olhar só para a substância, Marcelo, olha para você ver o que eu vou colocar de números para você ver, para a gente puxar o cabelo, né? O potencial de dependência da cocaína é de cerca de 17%. Sabe quanto que é o do álcool, Marcelo? Não sei, tem ideia. Tenta chutar. Você vê como que a nossa percepção ela pode ser distorcida a respeito das coisas. Uns 15%. 15%. Muito próximo. Acertei. Muito próximo, né? Mas eu acho que é grande. Eu acho que o álcool, por ser lícito, né? Ele está dentro dessa casa, a oferta, né? A ocasião faz o ladrão. Sim, né? Mas quando a gente fala com uma pessoa assim, sobre a percepção de risco dela de usar cocaína e usar álcool, ela tem uma percepção muito maior do risco da cocaína do que do álcool. Ah, entendi. Né? Ele é maior, mas você está vendo que ele não é tão distante? Né? Se a gente olhar só a substância, e aí eu falo para você, vai olhar o clonazepam, sabe qual que é o percentual de dependência dele? Não tem ideia. 43%. Nossa É Senhora. remédio. Então você está vendo como que a forma de usar ela é tão importante, ou às vezes até mais importante do que a gente olhar só para a substância. E na pandemia esses consumos foram maiores ainda. Maiores, e sem nenhum tipo de controle sobre isso, sem um médico orientando, dando alguma dica. Se a pessoa recebeu a orientação de uma outra pessoa, nem sabe se serve para aquele problema que ela está tendo, e ela toma aquilo, e aí aquele efeito vai passando, e ela vai tomando mais, e quando você vê, o problema que ela tinha é menor do que o problema que ela causou para a vida dela. E você pega na pandemia, o pessoal fala assim, que o marido e a mulher em casa, que aumentou muito o número de divórcios, né? Que o marido e a mulher não aguentavam mais se ver em casa, sem trabalho, ficavam os dois em casa, então aí não sabe o que fazer, ficavam brigando, né, em casa. E isso aumentou, é verdade? Será que aumentou? Não? Uma das coisas, inclusive, não foi só o número de divórcio, não, viu, Marcelo? Uma coisa mais preocupante. Violência doméstica. A violência doméstica explodiu, né? Porque aí, geralmente, infelizmente, quase sempre a violência doméstica é um ato do homem sobre a mulher, né? Raramente é a mulher que está agredindo o homem, né? E esse homem que é agressor, que já tem esse perfil, geralmente ele tem um comportamento mais expansivo. Então ele sai de casa, né? ele vive em outros lugares, às vezes ele tem outros relacionamentos. E quando cortou-se isso, ele teve que viver todo esse período de frustração que ele vinha só em alguns momentos para sua casa, ele teve que passar ali o tempo inteiro. E sem saber como que ele ia manter isso aí agora na vida dele, né? Você acha que é justificável a pessoa alegar, né, o fato da violência doméstica ao uso de substância psicoativa? Não. Eu acho assim, ele vai agravar mesmo, né, o uso. A pessoa que já não está no controle emocional adequado e faz uso da substância pode perder mais o controle ainda. Então, mas eu acho que isso está muito mais ligado a uma questão que é intrínseca da nossa sociedade há séculos, que é uma preponderância do machismo na nossa sociedade. Sim, verdade. Né? Algumas liberdades que o homem foi se dando ao longo da história e que a gente foi normalizando. Nós conversamos aqui em outros podcasts, não sei se você viu, eu também defendo esse movimento das mulheres, da igualdade da mulher, né? Eu também sempre defendi isso muito, não só porque eu tenho 2 filhas, né? Eu quero um mundo igual para elas, né? Eu também vou sempre trabalhar por isso, mas porque a gente vê a necessidade de hoje em dia e tem muitas pessoas que não enxergam que existe isso. E eu te dou um exemplo. Tem um podcast meu que colocaram uma questão, assim, exatamente uma pessoa, que eu não vou citar o nome, óbvio, né? Questionando sobre isso, assim, não, mas se a mulher quer, vai ser igual, não é assim. O pessoal não consegue enxergar ainda. Não consegue, é muito distante. Assim, é diferente. Nós temos diferença, nós temos muito que evoluir para ter igualdade. E tanto que tem pessoas que não enxergam essa diferença, né? Principalmente no campo de trabalho ainda tem diferença, campo salarial existe diferença, e tem essa diferença que a gente, só que talvez daqui a uns anos vão se igualar. Eu acredito que até o potencial da mulher é um pouco maior do que o homem, porque a mulher tem muitos pontos positivos. O homem tem seus pontos positivos e a mulher tem esse ponto positivo. Vão concorrer entre si no mercado de trabalho. Que sejam iguais, né? Que sejam iguais ali, cada um com seus pontos positivos, né? Mas hoje nós temos uma diferença. Muito grande, né? Muito grande. Em várias áreas, né, Marcelo? Eu prefiro trabalhar com mulheres na minha empresa, e a maioria são mulheres. Hoje, no total, são quase 50 funcionários da empresa. A maioria é mulher. Por uma questão simples, porque eu gosto mais do trabalho das mulheres do que dos homens. Elas trabalham melhores. Elas trabalham com mais dedicação,
né? E são mais detalhistas, né? São pessoas competentes, não que o homem não seja, né? Mas elas são mais focadas, na minha opinião, na minha visão. Posso estar errado nisso, mas é a minha visão que eu tenho de empresário. Acho que é válido a gente observar, né? Pode ser que assim, no ramo que você tem, essas características sejam mais ligadas à mulher mesmo. E às vezes a gente vê que em outros ramos talvez o homem tenha principalmente na área da criação, né? Design. Um monte de design amigo meu falou assim, pô, você faz. Mas é a minha preferência pessoal, né? Agora eu vou pegar outros setores como uma parte comercial, eu prefiro o homem que vai trabalhar na área comercial, né? São características diferentes, mas eu dou oportunidade para todo mundo, né? Então eu acredito que falta isso das empresas, você dá oportunidade igual de trabalho e salário igualitário, né? Igualitário para todos. Isso aí se a gente for perceber, Marcelo, falta muito ainda dentro das nossas casas, inclusive, entendeu? Dentro das próprias famílias ainda se relega muito a isso. Sim, é verdade. Achar que determinado tipo de serviço é só para a mulher fazer. Isso, é verdade. Né? É verdade. Alguns comportamentos não são permitidos à mulher, esportes que a mulher não pode praticar, né? A gente tem essas nuances do machismo o tempo inteiro e as pessoas negam. Eu falo assim, o meu olhar sobre o machismo, eu tenho uma convivência muito legal com a minha história assim, com mulheres, né? Então, assim, a admiração da minha mãe, por exemplo. Meu pai e minha mãe são separados antes de eu completar 1 ano de idade. Eu sempre vivi com a minha mãe. Minha mãe sempre teve que batalhar muito na vida para o meu sustento, para o sustento dela. Né? Então eu já tive uma pessoa assim que eu admirei a minha vida inteira de ver a luta dela. Dona Solange. Dona Solange. Dona Solange fazia coisa que muitos homens não faziam. A gente trabalhava na feira. A Dona Solange montava barraca de madrugada. A Dona Solange tem uma loja aqui. Tem uma loja aqui na cidade. Como chama a loja? A Holanda Cell. Vou fazer um merchandising. Já faz agora. Holanda Cell, o pessoal que quiser aí, que tiver com problema no seu celular. Quem falar aqui, viu, aqui no podcast vai ganhar desconto aí. Ah lá, isso mesmo. Vou conversar com ela depois, vou falar para ela criar um plano aí para dar um descontinho para o merchandising. Só que o Dr. Maciel paga o desconto. Isso. Tá ferrado. Vou pagar com outras coisas que não seja dinheiro, viu, mãe? Mas aí minha mãe, né? O Holanda Cell fica ali no centro, né? Na rua Ulloa Sintra, encostado. É uma loja grande que tem ali, né? Uma loja grande. Bacana. Mas minha mãe tem mais de 40 anos de comércio, né? Ela migrou ali desde mais ou menos de 2008 que ela foi entrar no ramo de celulares, né? Mas ela já tem loja na cidade aqui há mais de 30 anos, né? Minha mãe é de um tino comercial muito grande. Mas em determinados momentos da nossa vida, Marcelo, olha como que era a vida da minha mãe. Minha mãe saía daqui numa segunda-feira à noite, ia para o Paraguai, chegava numa quinta-feira, a gente descarregava tudo, colocava preço, colocava tudo na loja. Na sexta-noite a gente desmontava essa loja e ia fazer feira. Fazia feira no final de semana, na segunda-feira montava a loja de novo, ela deixava a gente aqui que beleza. No Paraguai. Então, eu conheço vários homens na minha vida que nunca teve a exposição que a minha mãe teve. Né? Eu falo assim, nessa hora o homem não compara-se com a mulher, ele fala várias outras coisas, mas quando a mulher faz uma coisa que ele fala, ele não compara. Né? E aí, em vários momentos, na minha profissão, por exemplo, eu não tenho como reconhecer todo o mérito que eu posso ter conseguido na minha vida sem reconhecer todo o apoio que eu tive de mulheres. Né? Então, as minhas professoras, eu sempre tive um ótimo relacionamento com elas sempre contribuíram muito para a minha formação. A minha chegada ao CAPES, eu falo que eu tenho uma mãe profissional. Né? A coordenadora do CAPES, a Laura Oller, desde quando ela me recebeu, foi a minha primeira experiência profissional fora da clínica, né? E quanto que ela me norteou e quanto que ela ainda compartilha, porque ela tem mais de 40 anos aí de atuação na saúde mental, ela participou do movimento da reforma psiquiátrica, tudo que ela me norteou, ela é uma mãe para mim dentro da minha profissão. Quando eu fui fazer o meu mestrado na Unicamp, a minha orientadora do meu projeto de mestrado, da minha dissertação, ela foi tão acolhedora comigo, tão apoiadora nos momentos difíceis, que nem quando eu pagava uma terapia eu tive tudo isso na minha vida. Né? Então, a minha esposa, quem conhece a minha história e vê a minha trajetória desde o meu encontro com a minha esposa, com a Daniela, a minha devoção com a minha filha, né? A química que existe entre a gente. Eu falar sobre as mulheres na minha vida, eu falo assim, não sei como as pessoas não conseguem entender a importância das mulheres. Né? Mas tirando só da minha vida, Marcelo, para a gente mostrar algumas coisas elementares de como que a vida para a mulher é muito afetada por essa relação difícil com o homem. Fora tudo isso que você falou, eu faço um desafio rápido. Põe assim no seu Google agora, você que estiver nos escutando. Homem tem medo de...
e você deixa o Google completar. E você vai ver as coisas que o homem tem medo. E aí depois você põe assim, mulher tem medo de, e aí você vai ver do que ela tem medo. Das 10 coisas que vão chutar ali, 9 está ligado ao homem. A hora que você vai procurar o do homem tem medo de assombração, ele tem medo de tropeçar, ele tem medo de time de futebol. Interessante. Qualquer coisa, mas não é da mulher. A mulher, o medo dela basicamente é ligado ao que o homem faz. E quando a gente vai pegar as afetações da psicopatologia também, quase 70% de quem é afetado pela psicopatologia é as mulheres. E grande parte das afetações que as mulheres têm estão ligadas à sua relação com o homem. Isso é importante a gente falar, né? Não é uma situação extremista, uma situação que a gente analisa, né? Lógico que é pontual, mas são situações que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia para sempre procurar o melhor, né? Para a nossa sociedade, né? Para o nosso lar, né? Para a nossa família. Ou se você mesmo que você tenha só filho homens, né? Mas para que ele também tenha boas esposas, né? Claro. E sabe criar suas filhas, seus netos, suas netas, né? Sabe tratar bem sua mãe, né? Eu falo que a forma como eu estou me esforçando, né, para tratar a minha esposa e a minha filha é um espelho do companheiro que a minha filha vai procurar para a vida dela depois. É isso mesmo, é verdade. Então a gente tem essa responsabilidade. A gente educa as nossas filhas para saber que tipo de homens elas podem se relacionar. Né? Exatamente. Do mesmo jeito como a gente tem o dever, como homem, de educar os nossos filhos de como eles devem respeitar as mulheres. Né? Exato. Porque aquela mulher que ele vai se relacionar é a mulher que foi a mãe, é a mulher que vai ser irmã, é a mulher que vai ser avó, né? É essa mulher que a gente tem tanta devoção e carinho. Só antes de mudar esse assunto, Marcelo, para eu não ser indelicado, eu não posso deixar de citar uma outra mulher importante também da minha vida, a coordenadora que me levou aí para o ensino superior para dar aula agora, a Maria Eduarda Leme, né? Uma outra mulher que eu tenho muita admiração e que tem abrido muitas portas para mim também. É isso aí, que legal. E a gente estava falando, entrando no tema de substância psicoativa, né? A gente viu o tema da pandemia, falando das mulheres, porque tudo é ligado, né? Porque a gente viu que o confinamento que a gente sofreu durante a pandemia, ele trouxe coisas novas, né? Que a gente acabou vivendo. E a questão era, ele aumentou, diminuiu, né? O consumo das substâncias psicoativas, né? E a gente estava conversando sobre as drogas lícitas e ilícitas. Então a gente vê, por exemplo, que o álcool, né? O álcool é uma droga, o cigarro que está dentro de casa, né? Quão prejudicial isso é para a formação dos jovens, das nossas crianças? É muito prejudicial. É mais prejudicial que uma venda de uma maconha e de uma cocaína. Nós não estamos comparando o efeito, né? Mas é uma substância que você está dando um exemplo ou não? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho assim, eu lembro de um ditado que eu ouvia muito quando eu era criança, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? E isso é muito legal da gente falar, mas é pouco funcional. Porque você vai fazer exatamente aquilo que... Nós somos um modelo de referência para as crianças, então na verdade pouco importa o que a gente está falando, eles estão vendo como a gente se comporta, né? Não que pouco importa, é claro que o que a gente fala também tem na sua importância, mas negar a influência do nosso comportamento sobre os nossos filhos é algo meio ingênuo, né? Então a gente pode conviver com essas coisas, Marcelo. Eu até acho que é importante às vezes a gente ensinar a conviver, porque o mundo não vai poupar. É possível usar essas drogas sem ser viciado? É assim. O álcool sim. O cigarro é mais difícil. Né? Maconha, cocaína? Maconha, cocaína, sim, existem vários. Por isso que eu falei, pessoal, a gente divide os usuários entre 4 classes de substância. Então, o usuário recreativo, né? O usuário que ele já tem, que a gente fala que é o usuário que ele já pode ter uma certa afetação pela quantidade, mas ele ainda não é dependente. Depois a gente já tem as pessoas que estão fazendo uso compulsivo e depois a gente fala de uma faixa de dependência, né? Essas 2 primeiras faixas, elas estão mais distantes desse tipo de problema. Então eu igual falei para você, do mesmo jeito que a gente pode chegar e tomar uma cervejinha no nosso final de semana, existem muitos usuários de maconha que no final de semana ele fuma uma maconha dele boa. Existe o cara que é usuário de cocaína, chega no final de semana, ele cheira a cocaína dele boa. Aquilo não perpassa para a vida dele toda, né? Mas aquelas pessoas que não conseguem ter as suas outras estruturas funcionais, aí essas pessoas, a gente vai percebendo que cada vez mais a droga vai aumentando o espaço na vida dela e vai perdendo espaço de outras coisas que são importantes, que ajudam a gente a regular essas substâncias na vida da gente. O que é mais prejudicial, cigarro ou maconha? Olha, a substância que está mais ligada a doenças graves e morte, entre todos os tipos de substância por ligado direto, é o tabaco. A morte pela maconha?
Não, diretamente não. A morte pela maconha ela pode ser causada por formas indiretas. Te colocando uma sinuca de bico, tá vendo? Por exemplo, assim, ó, eu fumo maconha e tenho uma alteração percepto sensorial e sofro um acidente. Então eu morri do acidente. Devido causado por isso. Mas ela não é uma morte direta que a gente fala, ela é uma morte que influencia. Né? Quais os perigos de um jovem que fuma maconha? Qual que é o problema dele fumar uma maconha? O que pode acontecer na frente? O maior, primeiro que é assim, ó, a maconha para o jovem ela tem uma certa preponderância de diferença. Né? Primeiro que a maturação do sistema mesolímbico do cérebro ele vai acabar por volta dos 21, 22 anos. Tá. E é essa área do cérebro que ajuda a gente a lidar com essas substâncias de prazer. Então, todo usuário que começa a fazer uso antes disso, ele já pode prejudicar esse desenvolvimento e estar mais suscetível à dependência de substância. Embora, lembra que eu falei no começo aqui, a gente não pode olhar só para a substância. Existe uma tríade para a gente olhar os riscos que essa pessoa corre. A maconha, ela tem um risco muito grande, muito sério que a gente precisa conversar. Ela é um dos gatilhos muito grandes para os transtornos psicóticos. Então, já ouviu aquela história, Marcelo, que tem um amigo que usou droga, ficou louco, nunca mais voltou? Já ouvi isso daí, já ouvi. Isso não é causa da maconha. É real isso, por não? exemplo. Então, isso não é causa da maconha. Essa pessoa, ela tinha uma tendência... Eu vi uma pessoa que tomou chá de cogumelo. Isso, todas essas substâncias, a gente vem achando que ela causou esquizofrenia. A pessoa usou e ela ficou louca, ficou psicótica para sempre. Não, na verdade, ela já tinha uma tendência a ter. Ela carrega uma genética que vai fazer com que em algum momento da vida, dependendo de algumas situações, que aquilo entre em funcionamento na vida dele. Então, geralmente, a esquizofrenia, o ponto de fusão dela é ali no final da adolescência, no começo da vida adulta, que coincide com muitos jovens com o início do uso de substância. Então, essas alterações que as drogas podem causar para essas pessoas que têm essa predisposição, ela é fatal, ela é um gatilho que traz à tona, por isso que a gente associa. Mas a galera hoje, assim, a galera mais jovem, que a gente vê nas baladas e tal, eles estão usando muito a bala, né, o ácido, né? E você vê aquela galera chupando pirulito e não sabe por quê, né? Vai ver porque eles chupam pirulito, por que é? Por causa do ácido. Será que eles estão usando de maneira indiscriminada, será? Olha, são substâncias que a gente tem que olhar com muito cuidado. Não sei se chama a bala. A bala é o êxtase. êxtase, eu não sei o que é hoje. A bala, quando você ouvir falar em bala, você está falando em êxtase. Né? Quando você ouve falar em ácido, você está falando no doce. Qual que é a droga hoje das raves que eles estão usando? É o LSD e a bala. A LSD é o êxtase e o LSD, são as duas substâncias. É que hoje elas têm essa alcunha, né? Chama-se de bala o êxtase e chama-se de doce o LSD. Ah, entendi. Entendeu? Então o LSD é o doce. Pra você ter uma ideia, o funcionamento do LSD não é no sistema mesolímbico, então ele não causa dependência. Não. Entendeu? Uma euforia instantânea que causa isso, né? Ela é um pouco longa, né, o uso dela, mas quando acabou, a pessoa meio que vai ter lá uma alteração de humor, porque ela estava muito hiperestimulada, vai cair naquele humor deprimido, mas vai passando os dias, ela vai voltando ao normal e vai indo para o funcionamento normal. Essas drogas que estão sendo mais consumidas hoje em dia, né? Muito. Mas até pior. Não sei se é a maconha que está consumindo mais. Qual que é a droga mais consumida hoje? A droga ilícita mais consumida é a maconha. Né? É a maconha. No mundo todo. Para a juventude. E ela teve um dado alarmante. Você perguntou para mim se aumentou o número de uso de drogas. Eu peguei um boletim da ONU-DC agora que foi feito pós-pandemia, cara, e ela tem um dado assim muito gritante. Porque às vezes quando a gente fala assim com preocupação do número de aumento de drogas, fala, aumentou 3% em um ano, a gente já fica super preocupado, você faz uma previsão, daqui 30 anos continuar assim, como é que vai estar? A gente passou ao consumo doméstico de maconha, teve um acréscimo de 40% durante a pandemia. Cara. Você tem ideia do que é isso, cara? 40% em 2 anos. Não é 40% da sociedade que passou a usar, é 40% a mais do que já usava. Meu Deus do céu, né? Entendeu? Mas o que será que se deu isso, né, Marcelo? Porque será que eles falam assim, não, porque a maconha não faz mal, é a publicidade da maconha que está rolando? Só a maconha não faz mal, não vicia. Ela faz mal, sim. Ela faz menos mal que o cigarro. E dependendo do olhar, sim. Se a gente for olhar pela essa afetação direta, por exemplo, que vai ter no coração, as doenças coronárias, no pulmão, não tenha dúvida. Você está pegando duas coisas que são ruins, né? Para comparar. Opa, deixa ele estar fumando só maconha. Mas são coisas que são... As duas fazem mal, né? Até pela compulsão, Marcelo. Vamos pensar assim, ó, a maconha ela é uma substância que ela causa um certo comportamento
mais depressivo do ser humano. Não depressivo na parte de humor, mas que diminui a atividade. Você não causa tanto problema. Ele não fica tão eufórico. Ele fica mais relaxado, ele fica mais zen. Geralmente as atividades que ele vai fazer são atividades mais tranquilas, de menos risco para a vida dele, né? E o cara vai lá, ele fuma um baseado, ele fica sob efeito lá 2-3 horas. E ele acaba fumando. Vamos pensar um cara que está em uso compulsivo, que a gente fala assim de maconha. O cara fuma 5, 6 baseados no dia, que é uma coisa gritante, né? Um usuário de cigarro compulsivo, ele fuma 3 maços, ele fuma 60 cigarros. Nossa Senhora. Entendeu? Olha a diferença que é de monóxido de carbono, de substância cancerígena que ele está ingerindo nessa quantidade de prazo. Então, até a forma de se usar, ela traz muito mais risco para o cigarro do que para a maconha. Embora o cigarro não traga nenhuma alteração percepto-sensorial grave. Então, você não perde coordenação motora, você não fica mais agressivo, você não tem essas alterações, né? E a maconha, por exemplo, você pode ter. Você pode começar depois que você fuma, você tem dificuldade para dirigir o seu carro, né? Você pode ter esse tipo de situação que traz outros tipos de risco para você. E além da maconha e do cigarro, tem a cocaína. Em 1884, Freud escreveu sobre a coca. Onde fazia Freud era usuário, porque ele analisava e fez aquele estudo que ele fez nesse livro sobre a coca, que tratava uma depressão, né? Que ele é depressivo. Era depressivo. Mas como que será que um cientista, né, um estudioso como o Freud não conseguiu analisar que aquela substância que ele estava utilizando, ela não ia ser suficiente nunca para tratar aquela necessidade que ele tinha, né? Essa história não foi diferente com as medicações também, Marcelo. Quando surgiram as primeiras medicações psiquiátricas lá na década de 50, elas também foram tidas como o santo graal da medicina. Quando que a gente começou a descobrir que ela não era o santo graal? Uns 10 anos depois, quando começou a acumular os prejuízos pelo uso desses medicamentos, né? Então, Freud também ele pegou esse boom, né? Acho que isso é legal da gente saber. Foi a partir dessa vivência, desses prejuízos, que a gente começa a estudar e entender o que essas substâncias causam. Quando ela surge, ela não surge com esse manual. E elas foram feitas num modelo, numa época de guerra. Por que a cocaína ficou muito, muito utilizada no mundo? Porque na Segunda Guerra, os nossos exércitos, né, das pessoas que estavam em guerra, eles começaram a perceber que o usuário de cocaína, ele ficava mais vigil, ele se alimentava menos e tinha mais energia. O que você precisa para um cara que está em campo de guerra? É tudo que precisava. Não vamos soltar cocaína para essas pessoas. Quando ele experimenta nesse contexto, ele percebe que ele acelera o pensamento dele, ele começa a aumentar a potencialidade dele com as escritas que ele fazia, com aquelas coisas todas. Ele só vai perceber a dependência quando ele já está se tornando dependente, quando ele está com essa afetação ruim daquele primeiro estímulo positivo que ele teve. Entendeu? Então Freud, ele é uma daquelas pessoas que vai sofrendo na pele as consequências do uso da cocaína, e são esses... E depois é importante falar que depois ele descartou essa ideia dele. E aí, depois de perceber isso, eles começam a cuidar, né, desse uso que ele estava tendo, né? Mas para quem não sabe, né, falando de coca, até 1903 a Coca-Cola usava a folha de coca na fórmula, né? Exatamente. 1903. Nós estamos falando do século agora. A gente usava, por exemplo, a primeira forma de uso da cocaína foi com anestésico, né? Dentistas usavam, passavam em uma região da boca e ela amortece, né? O usuário de cocaína, ele faz muito isso até hoje, né? Ele termina de usar a substância, ele pega um pouquinho e passa na boca para amortecer a boca, né? Então, o primeiro uso da cocaína, ele teve esse uso medicinal, ele tinha... Era um uso medicinal. Isso, ele era um anestésico para dor de dente. Para dor de dente. Olha só. Exatamente. Aí depois ele vem com esse uso na época das guerras, né? E traz uma grande proliferação a partir daí. Na Segunda Guerra, o exército da Alemanha começou a utilizar a anfetamina, né? Anfetaminas. Que dava um efeito maior, assim, ele não deixava tão atordoado, né? Eu li sobre isso, como a cocaína. Porque ele fala que os americanos usavam cocaína. Aí era uma guerra dessas substâncias naquele momento, né? Então, cada um ia colocando, ia fazendo tentativas novas, descobrir uma substância que está melhorando, o outro lá e criava uma outra. Então, ficou uma guerra, mas sempre com substância estimulante, né? Porque qual que era a tendência? É fazer as pessoas render mais em combate, se alimentar mais, o máximo, né? Ficar o máximo ali. E depois, quando eles trazem de volta para o país pós-guerra, eles vão perceber a besteira que eles fizeram. E um grande erro, né, foi essas fórmulas de emagrecer, né? Que eu fui vítima disso, né? Eu fui viciado em anfetamina já. Por causa disso, para perder peso. O que é o viciado em anfetamina? Você ficar dependente daquela medicação,
a partir do momento que você vai tomando ela diariamente para inibir seu apetite, ela dá um certo grau de satisfação, né? A partir do momento que você retira, eu comecei a tomar com 13 anos, sempre tive problema de peso, né? A partir do momento que começar a retirar essa medicação, você fica em um estágio de depressão, porque não te dá vontade de fazer como te dava antes, como a anfetamina fazia. E era eu uso indiscriminado, né? Eles misturavam clordiazepam, anfetamina, fipropurex, era uma bomba relógio, né? Que hoje acho que é proibido, hoje não existe mais isso, né? Não tem mais. Isso receitavam para crianças, isso. Como que pode, né? Porque era isso, né, Marcelo? Era mesmo. Até eu me desvencilhar, levei um mês, depois um ano, mais ou menos, para me desvencilhar. Aí eu comecei a entrar na academia, perdi muito peso, depois engordei de novo. Você sabe que, até você falando sobre isso, é um dado importante, que talvez os nossos usuários até queiram saber. Geralmente a pessoa que está obesa, ela procura esses métodos de perder muito peso rápido. Não, né? Pode. É o pior tipo de peso. Exato, que tem. não Porque pode. assim, ó, o nosso cérebro ele não entende isso que a gente está fazendo. Quando ele assimila essa perda de peso acentuada por pouco tempo, o que ele faz? Ele cria uma forma de acúmulo para todos os alimentos que você vai ter depois. Então, você perde um alimento, depois você ganha uma tendência a engordar muito rápido. Então as melhores formas que tem da gente perder peso são a mudança de hábito. Gradual, sair perdendo peso ao pouco com algumas mudanças que você faz de hábito na sua vida. Essas são permanentes. Essas excêntricas não ficam. É verdade. E tratar os problemas, né? Tratar o que leva a pessoa a fazer isso. Não adianta, né? Não adianta você querer tomar um remédio que vai ser um milagre. Claro. Você operar uma bariátrica se você não tratar o seu sintoma, né? Aliás, Marcelo, essa é uma grande discussão que a gente precisa fazer sobre saúde no Brasil como um todo, né? Porque a gente fala assim de um método de tratamento hoje que ele está muito ruim. Porque o que a gente faz? Ó, a medicina começou a ganhar muito corpo, né, com o advento da biologia, né, entendendo a forma biológica de funcionamento das doenças como um todo, e ela passa a fazer uma clínica que a gente fala que é essa clínica formal que a gente tem. A gente vai lá e trata a doença. Você fala para o médico que você tem, ele identifica a doença e ele trata a doença. Ele não vai saber o que causou isso para você, como cuidar de você, ele vai eliminar a doença em você. Né? Aí, a gente foi piorando esse modelo. A gente foi piorando e hoje a gente está numa clínica que a gente fala que é uma clínica degradada, porque a gente não trata nem a doença mais, agora a gente vai lá e trata o sintoma. Você está com febre? Toma esse remédio. Você está com tosse? Toma esse negócio. É como você tem um carro. Aí deu problema, tá vazando água, troca a mangueira. Exatamente. Mas por quê? Que causou? Exatamente. Esse é o X da medicina. O que vai acontecer? Você vai trocar a mangueira e aquela vai continuar vazando água. Porque você não sabe o que aconteceu. Você precisa entender a causa. Você precisa de uma clínica ampliada. Você precisa conhecer a vida dessa pessoa para você entender o que causou aquilo e para você ajudar ela não a só remediar a consequência daquilo, mas evitar o agravamento enfrentando as causas. Não, vai continuar vazando água e você Exatamente. vai ter um prejuízo toda vez que você... Mas é uma coisa muito difícil, Marcelo, porque apesar de parecer óbvio quando a gente está conversando aqui, na hora que a gente vai buscar, a gente não busca isso, a gente busca aquele atendimento rápido, como é que eu falo que você toma para você estar curado amanhã, para você poder manter os seus planos em dia. Né? Então a gente mesmo não vai buscar isso quando a gente vai procurar um tratamento de saúde hoje. A gente vai buscar velocidade, alívio rápido para aquilo que a gente tem. E a gente estava falando sobre a substância psicoativa, né? Muitos famosos perderam a vida, né, por causa dessa substância. São um grande exemplo aí para a garotada de hoje em dia, né? Então, muito cuidado. E não são os famosos, tem casos dentro de família, né, que a gente vê, seja por álcool, né, seja por cigarro, né, os malefícios que faz. Então, todo mundo tem que estar esperto hoje em dia para não cair nisso, né? Claro. Por isso que eu falo assim que a opinião que eu tenho é que a gente precisava ter uma política de drogas não proibitiva, e quando eu falo não proibitiva não significa liberou geral, que essa é uma outra ideia que as pessoas têm. Eu vou fumar, ou você proíbe ou você libera para fazer qualquer coisa. Não. Olha quantas coisas a Anitta falou, proibidas. Lula, libera a maconha. Olha, por exemplo, quando a gente fala do antibiótico, o antibiótico não é proibido, mas ele é regulado. Sim. Dependendo do jeito que você tomar, você pode se sentir muito mal, né? Então, eu acho que a gente tinha que quebrar a proibição e pensar num caminho de regulação justamente para a gente poder conversar com as pessoas e ensinar as pessoas. Conscientizar, né? Conscientizar, né? Porque desde que o tema é criminalizado, ele virou um tabu, ninguém mais conversa. E eu falo para muitos pais isso. Os pais falam, não sei o que lá de droga. Eu falo, aprende sobre droga e conversa com seu filho adolescente.
Porque a hora que você vier com essa cabeça fechada pro seu filho, falando um monte de coisa que ele não reconhece, porque ele está muito mais próximo disso que você, ele vai tirar você dessa referência e ele vai ter influência dos amigos que tem tão pouca influência na vida quanto ele. Ele vai ser a referência, vai ser aquele cara que entende mais do assunto. Exatamente. Né? E que tem tão pouca experiência da vida quanto ele. Né? É verdade. Então, eu vejo que se a gente pudesse, Marcelo, olha, vamos falar o exemplo do álcool mesmo. Né? Como que eu tomei álcool a primeira vez na minha vida, Marcelo? Eu tomei com meu pai. Dentro de casa? Dentro da minha casa. Claro. Eu lembro que ele foi tomar cerveja e eu queria aquele negócio, deixa eu molhar o dedinho. Quando eu era criança, ele deixava molhar o dedo na espuma, experimentar, aquela coisinha de criança. Mas um dia eu falando, olhando aqui meus 13 anos, ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai tomar junto comigo e eu vou ensinar você como é que toma. Hoje, você é jovem, você é novo, você vai tomar um golinho para você sentir o gosto, para você sentir o paladar. Eu vou falando sobre isso para você. Depois de um tempo, um outro dia, sabe? Foi acontecendo de novo. Então, meu pai foi conversando muito com isso. Quais os problemas que isso podia trazer, dava alguns exemplos que eu via, mostrava como que a gente não podia deixar a vida ficar em torno disso. Então, quando chegou na minha época de eu estar na adolescência, que eu já fazia essa escolha, mesmo ainda sendo menor, 16, 17 anos tomando, eu já tinha um monte de informação que me ajudava a lidar com aquilo. Já tinha. Né? Eu já sabia me proteger mais do que eu observava meus amigos. Eu já via meus amigos bebendo até vomitar e eu tinha que levar eles embora para casa, ou às vezes nem conseguia chegar na balada porque já passava mal antes. Já tinha os maus exemplos. Já tinha os maus exemplos. E a gente acabava socorrendo. E falava, você não bebeu? Eu falei, eu bebi. Mas eu bebi de um jeito que não causou isso para mim. Eu fiquei um pouco alegre, aproveitei a minha noite, curti, vim embora. É porque aqui é uma droga, não tem autocontrole. Tem algumas pessoas que conseguem controlar, outras que não. O álcool é assim, né? Até que momento que eu vou conseguir beber sem perder a noção, né? Então, quando é perigoso, né? Uma figura de referência ensinando você sobre isso, Marcelo, ela está preocupada com o seu futuro, ela já passou por essa experiência, ela sabe algumas informações legais para passar para você. Quando a gente proíbe o assunto, Marcelo, como é que vai ser isso? Vai chegar na turminha de amigo lá, para quem vai beber? Eles vão beber para se sentir seguro na balada. Toma um corote, toma um corotinho aí. E se você não tomar, você vai ser o cara que tá de fora. Por fora da galera. Você não tá tomando. Toma aí, vão virar. Poxa, eu já vi tantos casos de adolescentes que passaram por isso, né? Assim, em festa. Vira garrafa de vodka. Aí depois perde a consciência, não sabe nem o que fez. Passa mal. Faz parte do crescimento? Faz parte do crescimento. Mas tem duas formas de crescer. Exato. Você escolhe por onde, como você quer, né? Sem dúvida. Não precisa ser o pior caminho. Não precisa ser o pior então, caminho. Eu penso, Marcelo, que se a gente tivesse informações mais concisas, que não fossem de senso comum, informações mais sólidas sobre as drogas, e a gente pudesse dialogar com a sociedade sobre isso, a gente ia conseguir induzir um uso muito mais consciente para aqueles que decidissem usar. Né? É isso aí. Nós temos um assunto assim para falar por mais de 3 programas sobre as drogas. E vamos gravar mais para adiante. Eu vou gravar mais um outro programa sobre esse assunto, que acho que é super interessante para a galera. Hein? E agora eu quero conversar com vocês um assunto muito importante, TCC. Fala, TCC, será que o TCC é aquele que eu tenho que fazer, né, para me formar, né, fazer aquele, quando a gente termina a faculdade, tem que fazer o TCC para provar, né, aquele projeto que a gente faz para provar que a gente aprendeu tudo direitinho. Não é outro TCC. Conclusão de curso, Não, é terapia cognitivo-comportamental, é isso? Isso mesmo. Eu quero saber tudo, o que é, como que funciona, o que é isso? Bom, quando a gente fala do atendimento em psicologia, quase sempre, para quem não é da área, remete às primeiras referências que a gente tem. É Freud e a psicanálise. Né? O que é? É um modelo de atendimento, uma abordagem de atendimento dentro da psicologia. Dentro da psicologia existem várias dessas abordagens. Então, a psicanálise foi a que começou, né? Depois a gente foi desenvolvendo algumas teorias comportamentais, humanistas, e a gente desenvolveu também a teoria cognitivo-comportamental. O que seria essa teoria cognitiva comportamental? É uma forma da gente analisar essas ocorrências que causam sofrimento na vida das pessoas a partir da seguinte lógica: cognições ou situações, cognições que a gente fala são pensamentos, né, que vão desencadear processos emocionais e que por conta desses processos emocionais eles vão induzir determinados tipos de comportamentos. Então a gente fazer uma análise a partir do que a pessoa pensa ou do que ela vive, identificando que tipo de alteração emocional que traz para a vida dela e quais tipos de comportamentos vão estar mais propensos, para que a gente possa traçar estratégias de mudar esses prejuízos. O que está levando a pessoa a um determinado pensamento, né, que está gerando aquele resultado.
Se eu fizer, por exemplo, um teste rápido aqui com você para você perceber, Marcelo, olha, se eu pedir para você, Marcelo, lembra do momento mais importante da sua vida? Qual é a lembrança melhor, mais positiva que você tem da sua vida? Meu casamento. Seu casamento. Quando você lembra do seu casamento, que tipo de emoção você recorda? Que tipo de emoção você sente? Amor, carinho, união, da família toda junto, momento feliz. Né? E quando eu falar para você lembrar do pior momento da sua vida, Marcelo? Qual a experiência mais difícil que você já teve? Talvez quando eu tive a época que eu estava uma vitamina, que eu estava viciado em vitamina, e tive que parar. Não foi quando eu tinha 13, 14 anos para emagrecer, e foi uma fase difícil para mim. Quando você lembra dessa época, que tipo de sentimento que traz em você? Angústia, tristeza. Você está vendo como que a nossa vida está totalmente interligada uma coisa com outra? Quando eu tenho angústia e tristeza, como que eu ajo, Marcelo? Traz, ficar recluso, né? Vou perdendo a vontade. Exatamente. Vida, né? Então, tá vendo? Ele induz um determinado tipo de comportamento para mim. E quando você lembra do seu casamento, que tipo de comportamento que ele traz para você? A felicidade, né? Eu quero curtir. Extroversão, né? Você conversa, fala mais sobre assunto, né? Exatamente. Então, é uma forma, Marcelo, quando a gente observa por assim, as queixas que as pessoas vão trazendo, eu vou conseguindo montar num modelo que ele me explica o que está acontecendo para essas pessoas. Entendeu? Ele ajuda eu a identificar e ajuda eu a traçar estratégias a partir dessa lógica. Entendeu? Olha que bacana, isso é muito importante, né? E essa é a abordagem que eu utilizo. Então, é a abordagem que eu estou terminando, por exemplo, a minha pós-graduação, né? É a abordagem que eu uso nos meus atendimentos clínicos. Então, quando que a gente deve procurar esse tipo de tratamento? Quem identifica é o psicólogo. Isso, você que utiliza o psicólogo, cada psicólogo ele vai ter um tipo de abordagem e a gente tem que ver qual delas que faz mais sentido pra gente. Né? A abordagem cognitivo-comportamental, ela ganhou muito corpo porque ela conseguiu dialogar muito bem com a medicina, porque essas formas que a gente traz de alterações do comportamento, elas são verificáveis e observáveis, elas têm metodologia científica para a gente mostrar. Enquanto aquelas que vêm da psicanálise, elas são mais simbólicas, e foi uma guerra que Freud travou sempre com a medicina. Ele falava desse mecanismo, só que ele não conseguia dar cientificidade para isso. Então ela perdeu um pouco de crença com a comunidade médica. E aí, quando surge a TCC e os comportamentais, que eles respondem a esse modelo metodológico, ela acaba ganhando muito corpo e ela se difunde muito para o mundo. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm um perfil que tem mais chance de se dar bem com esse modelo. Então, pessoas que são mais pragmáticas, mais palpáveis, mais práticas, elas preferem esse modelo porque elas entendem o que está acontecendo. Entendi. E aquelas pessoas que são mais introvertidas, que elas são mais reflexivas sobre a vida, talvez elas se deem melhor com a psicanálise, que ela é mais simbólica, ela não é tão direta, tão elementar assim para você mudar. Entendi. Entendeu? Então essas são as formas diferentes. Não tem só as duas, né? A gente tem a psicologia comportamental pura também, a gente tem algumas análises que são mais humanistas, né? Tem uma gama, mas a qual eu mais me identifiquei durante a faculdade, que eu resolvi me aprimorar e fazer minha pós, foi com esse modelo cognitivo comportamental. Uma dúvida, falando agora sobre outro tema, né? Vamos seguir adiante aqui, sobre a psicologia e psicopatologia, né? Psicopatologia. E os psicopatas. E os psicopatas. Psicopata é um doente? Ele tem uma doença? É isso? Psicopata, ele está dentro do grupo de transtornos de personalidade, né? Eles são pessoas que têm uma indiferença aos sentimentos alheios, né? Eles têm, pessoas que têm ausência de remorso, eles não têm muita preocupação com aquilo que eles fazem. Às vezes a gente identifica psicopata geralmente com esses que chegaram no ápice de causar uma certa comoção social, né? Maníaco do Parque, o Manson. Eu até selecionei aqui Maníaco do Parque, Chico Picadinho, lembra Chico Picadinho? Charles Manson. Por quê? Porque eles ganharam muito por toda a gravidade do que eles fizeram, toda a perversidade que tinha, né? Mas não é verdade que todo psicopata vai chegar nesse ponto. A gente tem a preponderância de conviver com psicopata na nossa vida, Marcelo. 3% da população é psicopata. Mas o que leva a pessoa a ser psicopata? São as drogas ou não? Não. Não tem nada a ver. A característica mais importante que a gente tem para o psicopata é genética.
Genética. Traz uma carga genética e um ambiente que também atrapalha muito. Como que a gente identifica um psicopata? Geralmente por causa dessas coisas, dessa ausência de remorso com as coisas que eles vão fazer, manipulação das pessoas, utilizar as pessoas para atingir os objetivos que eles querem sem que eles percebam. Nem sempre isso está ligado à violência. É comum no dia a dia, assim? É muito comum, 3% da população é. E em alguns segmentos a gente tem muito claro a presença dessas pessoas, porque em alguns segmentos eles são desejáveis, né? Então a gente pega hoje, por exemplo, nas grandes empresas, quando ela precisa fazer algum ajuste que vai interferir diretamente na vida de todos os seus funcionários ou de uma parcela da sociedade como um todo, e ela está visando mais o seu lucro do que esse impacto, ela precisa de uma personalidade que seja capaz de fazer essa mudança. Uhum. E aí o psicopata ele é desejável. Então quando você pega hoje nas grandes empresas econômicas, né, nessas bancos, essas coisas, classe política, os grandes empresários do país, boa parte deles todos são psicopatas. Cara. E os médicos? Mercado financeiro. Alguns médicos. Eles falam, o médico às vezes tem que lidar todo no seu dia a dia com as pessoas, né? Tanto no seu caso também, você dá no dia a dia com as pessoas, né? Então você tem que ser um pouco frio, você não pode estar ali e se envolver em todos os casos. Mas é uma frieza diferente, né? É uma frieza que a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar, não é natural da gente. Eu me afeto pelas coisas que eu cuido, mas aí eu me cuido para não continuar sendo afetado por aquilo. Sim. Né? O psicopata é diferente, ele não se afeta por aquilo. Ele está lá, ele pode usar a mãe, por exemplo, que a gente tem uma figura meio sagrada na vida da gente, de uma forma totalmente ruim, para atingir um objetivo dele e não sentir remorso nenhum com isso. Né? Que a gente já não conseguiria. Então é diferente isso, assim, de você aprender a conviver com essas afetações porque você trabalha na área, do que você não ter esse tipo de estímulo dentro da sua vida. Desses transtornos que a gente conhece, que tem o borderline, né? Tem o acumulação, como que é? Cumulativo? De acumulação, ele está dentro do TOC. De acumulação, né? Que a gente vê programa na televisão, tem programa na televisão sobre isso. Famoso agora por causa disso. Nossa senhora, é um absurdo aquilo, gente. Qual que é o mais comum que você vê hoje? Ó, aqui no Brasil, né? Tem uma separação aí no que você falou. O TOC, ele faz parte dos transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que vem o transtorno de acúmulo junto. Tá, entendi. Ele está dentro da classe dos transtornos de ansiedade. Esses outros transtornos que você falou, borderline, histriônico, narcisista, os psicopatas, eles estão dentro de transtornos da personalidade. Da personalidade. Né? É quem a pessoa é que é o problema. Né? A ansiedade é como ela entende as coisas, como ela tem as expectativas dela a respeito da vida. A personalidade é quem você é, como você é de verdade, no seu íntimo. Né? Uma curiosidade, por exemplo, sobre os psicopatas, que as pessoas falam, e como que é o tratamento do psicopata? Eu falo, não é. Mas como não é? O psicopata não quer se tratar, cara. A gente quer tratar eles não querem se tratar. Isso que eu ia te perguntar. Eles não procuram o tratamento. Eu falo isso exatamente, porque a gente identifica um psicopata, uma pessoa que é, né, com o seu mínimo, dentro do seu trabalho, na sua casa, você identificou. O que fazer? Então, a gente não identifica ele na clínica, raramente ele vai. Quando ele vai para uma determinação judicial. Mas se é um amigo que você não adianta falar porque ele não vai aceitar. Ele não aceita, porque aquilo é reforçador para a vida dele. Aquilo faz ele atingir os objetivos que ele tem para a vida dele. Como eu falei, nem todos vão recorrer à violência. Vários deles vão manipular e tirar vantagens do dia a dia, que a gente vai tornando como normalizada também. Né? Mas isso é muito curioso, porque a gente raramente consegue fazer um tratamento de um psicopata. Onde é que a gente identifica muito psicopata, Marcelo? Na segurança pública. Porque eles estão quebrando regras, eles estão cometendo crimes, e aí a gente vai ter uma incidência dele grande em presídio, não é dentro de uma clínica. Você pega dentro do CAPS hoje, por exemplo, eu atendo semanalmente cerca de 250 pacientes por semana ali dentro do CAPS. Né? Quantos psicopatas eu tenho atendendo hoje? Se tiver 1 ou 2 no máximo. Né? Às vezes eu passo períodos, passo 6 meses, 1 ano sem aparecer nenhum psicopata junto comigo. E às vezes o que aparece por determinação judicial. Aconteceu alguma coisa, o juiz manda ele dar porque o psicopata não é só aquele que mata, assassina em série. Não. Tem vários graus, né? O manipulador. Não, por isso que eu falo assim, esses são aqueles que chamam atenção porque eles foram muito perversos. Né? Eles ganharam uma notoriedade com a perversidade dele. Mas na verdade os psicopatas estão lá. Às vezes é casado com a gente, é um pai de família, é um tio, é um irmão. Que a gente vê, por exemplo, ele fazer coisa que a gente fala, nossa, mas ele fez isso pro irmão. Provavelmente ele é um psicopata. Ele nem saiba que ele é, mas essa falta de remorso, essa manipulação, essa falta de escrúpulo e quebrar regras para atingir seus objetivos é o que vão determinar essa personalidade de um psicopata. É um tratamento complicado, né?
complicado, porque primeiramente Você eles não não vai querem querer. fazer, eles não querem. Não vai atender. Você não vai atender, você não recebe eles na clínica porque eles não vão, por livre e espontânea vontade, muito raramente. Eu nunca recebi um psicopata falando, eu quero me tratar, eu descobri que eu sou psicopata, eu não quero mais ser assim. Porque as vantagens da vida deles advêm dessa personalidade que eles têm. Né? Então, eles vão sobrevivendo e viver na base disso. Então, necessariamente, eles não querem fazer tratamento. É isso aí, galera. Agora nós estamos já chegando no nosso quadro final. Temos mais alguma coisinha para conversar ainda com o Dr. Marcel. O papo tá gostoso demais aqui. E está na hora do nosso quadro. Se eu pudesse, chama a vinheta. Quadro Se Eu Pudesse. Dr. Marcel, quadro Se Eu Pudesse, quer dizer, se eu pudesse, eu faço uma pergunta, se você pudesse, tal, e você me responde, tá? Então são perguntas aleatórias, não tem nada a ver, não, nem vínculo, são coisas interessantes que a gente gostaria de saber, fictício, né? Não é uma coisa que seria possível, vamos dizer, né? Acontecer. Se você pudesse escolher uma droga para usar sem lhe fazer mal, qual seria? Eu tenho curiosidade de experimentar o Santo Daime, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Ayahuasca, já ouvi falar. Já. Eu nunca tive contato com ela, é uma droga muito difícil de encontrar aqui na nossa região, né? Ela está muito ligada a alguns rituais religiosos, né, e científicos. Que é meio espírito, essas coisas, né? Mas por conta de ler, né, sobre toda essa questão religiosa e essa transcendência, eu já tive muita vontade de experimentar a ayahuasca, embora eu nunca tenha encontrado um método seguro para ser feito. Se você pudesse escolher um transtorno, qual seria? Um transtorno para chamar de seu. Acho que eu não queria ter transtorno nenhum. Não, mas você tem que escolher um. Mas eu acho que, assim, talvez aqueles que sejam mais possíveis da gente fazer um tratamento, né? Talvez uma depressão, uma ansiedade, algo que eu escolheria o toque. Toque é mais tranquilo. O toque é o transtorno de ansiedade que mais leva à internação, cara. Casos graves de toque são muito difíceis de ser lidados. Minha filha, ela tem uma coisa quando ela vai arrumar a cama dela, e eu observo isso desde pequena, ela só com a cama dela assim, tem que ser daquele jeito dela, a cama daquele jeito dela. Eu não posso mexer, ela tem 6 anos de idade. Isso é uma coisa de se preocupar com o toque? Todos nós, todos os transtornos, Marcelo... Mas com mais nada ela assim, é só com a cama dela. Então, isso que eu falo, todos os transtornos, eles têm manifestações que a gente tem na nossa vida normal. Tem, né? Mas a gente não tem um prejuízo funcional e não tem um curso crônico disso na nossa vida. Então, por exemplo, você não fica triste? Depressivo fica. Sim, você não claro. tem medo? Sim. Uma pessoa que tem fobia tem, mas você tem um medo rápido para aquela situação. Ele esqueceu, Então eu tenho alguns toques também, mas eles não estão sendo prejudiciais para minha vida. Né? Então você tem que observar isso. Se ela tem uma característica, uma coisa que não traz constrangimento para ela, não traz problema, não causa sofrimento, deixa naturalmente. Né? Cada um vai lidando com o seu. Agora, quando você começa a perceber que isso está trazendo um sofrimento ou um prejuízo funcional, o quanto antes você conseguir procurar uma ajuda, menos difícil será o tratamento dela. Mais rápido você conseguir uma estabilização, você vai ser possível. Se você pudesse escolher um professor, qual seria? Um professor, sim. Qualquer área, qualquer coisa. Qualquer área. Eu já sou professor, então eu sou meio suspeito. Mas é para reconhecer um professor que eu já tive, por exemplo. Ou que você já teve, alguma personalidade. Cara, tem um professor que eu sou... Para ser um professor seu, para te instruir. Um cara para ser professor meu, para me instruir, cara. Olha, eu acho que o Drauzio Varela seria um cara bacana, né? Eu gosto muito dele. Mas eu tive muitos professores que eu sou muito feliz de ter tido, viu, Marcelo? Mesmo sem ser famoso. Então tem 2 aqui da cidade mesmo, que
Sou muito fã deles até hoje, professor Carlos e professor Cavenaghi, os dois davam aula para mim de geografia, e eu tive na Bahia um professor que ele é inesquecível na minha vida, que é o professor Zelão, professor de história também. Um abraço para ele, eu vou depois dar um link para ele assistir a minha entrevista, vou falar, eu falei de você lá, Zelão, grande abraço para você. É isso aí, tá vendo que legal. Se você pudesse fazer uma pergunta sobre o seu futuro, qual seria? Sobre o meu futuro, eu queria saber se eu vou conseguir manter o desafio de dar uma boa condução para a vida da minha filha, sabe? Deixar a minha filha com uma formação, não só uma formação profissional, mas uma formação de caráter, como pessoa, né? Com uma segurança, para ela poder viver essa vida na plenitude que ela precisa. É a maior preocupação nossa, né? Dos pais, né? É um portal, né, Marcelo? Eu tinha vários planos na minha vida que depois que eu virei pai parece que não são importantes. Eu defini outros que hoje eu olho para aquele lá de trás e falo, nossa, não tem nada a ver com o que eu olho hoje, né? Acho que a maior vocação da minha vida acho que é ser pai. Eu amo ser pai, cara. Amo minha filha e amo ser pai. Se você pudesse mudar um dia da sua vida, mudar aquele dia, qual seria? Olha, o ano de 2017, acho que não tem um dia só. Eu tenho 4 dias muito difíceis. Eu perdi 4 parentes muito próximos, muito queridos, né? E eu acho que qualquer um desses que eu pudesse mudar, aliviaria bastante aí a dor que foi esse ano na minha vida. É isso aí, galera. Esse foi o quadro Se Você Pudesse. Muito obrigado. E nós vamos continuar aqui nosso bate-papo. O que representa Deus para você, Marcelo? Deus representa, eu acho que o sentido de tudo nessa vida, né? A harmonia que a gente precisa encontrar para que a gente possa ter uma experiência de vida em paz, né? Em comunhão de harmonia com as outras pessoas ao nosso redor. Onde você se vê daqui a 10 anos? Onde eu me vejo daqui a 10 anos, Marcelo? Eu me vejo, quem sabe, podendo estar dando um suporte aí para o início da vida adulta da minha filha, né? Mantendo aí a minha profissão dentro da minha família, junto com a minha esposa, né? E conseguindo alcançar esses planejamentos que eu tenho feito, de que a minha profissão continue sendo tão importante para mim como é para as pessoas que eu utilizo no meu trabalho. Que pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Qualquer pergunta sobre música, Marcelo. Sou fãzão de música. Música tem um capítulo especial. Nós temos tá vendo? Então vamos fazer a pergunta agora. Qual que é a que tipo de música você gosta? Olha, eu sou um cara eclético, mas eu tenho 3 preferências muito gritantes, né? Inclusive, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você gosta dessas duas que são tão diferentes? A grande primeira é o rock, né? Eu sou fruto dos anos 80, dos anos 90, né? Então as bandas de rock fizeram... Nacional ou internacional você gosta? Tudo, nacional e internacional. Gosto, assim, até de coisas mais antigas, sou muito fã de Beatles, Stones, já tive show dos Stones, já tive show do Paul McCartney, né? No Brasil, a Legião Urbana foi uma banda que me marcou muito a minha vida, Capital Inicial, né? E várias outras que vieram a partir daí. Mas eu também sou uma pessoa que gosta muito de rap, cara. Gosto muito de rap, acho que tem muito a ver com o olhar que eu tenho da sociedade, me ajuda a enxergar bastante essa camada da sociedade que eu trabalho, e eu gosto também bastante de MPB. Então, rock, rap e MPB tem as minhas... São gêneros que eu adoro música também. Eu gosto bastante. Você chegou a ver o Rock in Rio agora, esse ano? Eu não fui, mas até o de 2019 eu fui. Eu assisti os shows. Você assistiu? Foi primeiro depois da pandemia, né? Foi. Eu fui em muito festival. Nesse ano eu não fui no Rock in Rio. Você assistiu o Iron? Eu fui no show do Iron em 2019. Aqui eu assisti pela televisão. Teve em Ribeirão Preto o show do Iron, né? Teve em Ribeirão também. Mas esse ano, você vê, eu não consegui ir pro Rock in Rio, porque eu não consegui comprar convite para os dias que eu queria, que era o dia do Iron Maiden e o outro sábado que tocou Coldplay, sábado passado agora, né? Uma banda que eu não assisti, eu ainda quero assistir. Mas eu já tinha ido nesse ano no Lollapalooza e no João Rock. Então, assim, eu sempre vou em festival de rock, cara. Eu sempre tô no meio desses festivais. Que legal. Gosto muito. A gente viu bandas muito boas, né? Que são os gênios da música. Tem o Guns N' Roses, o Iron, né? Já assisti show do Guns, já assisti show do... Deu um pouco de pena do Axl, né? Dessa vez ficou... Eu me senti muito mal por ver ele cantando... Compararam o Mickey com ele. Você chegou a ver esse meme ou não? Como? O Mickey. Não vi, ele ficou comparado comigo. Fizeram um meme dele. Mas foi muito ruim, né? Foi, ele não tá conseguindo mais cantar, né? Eu acho que machucou todos os fãs não precisavam ter visto aquilo. Nem ele, acho que... Ele machucou a história dele, né? Não, acho que, imagina, falando na parte psicológica dele, né? Como que deve estar isso na cabeça dele. Ele já estava Ele já não mal. Tinha muita... Ele já estava muito mal, as pessoas não
falam muito da vida desses famosos. Não tá nada bem, né? Mas ele já faz mais de décadas que ele não tá nada bem da saúde mental, né? E aí ele vai sem se preparar, sem estar bem, e por causa de um contrato faz um show desse e termina de destruir a saúde mental dele, porque agora ele vai ser meio que estigmatizado com essa apresentação. Mesmo o vocal do Iron, o Bruce Dickinson, ele também já não é mais mesmo. O pessoal isolou, pegou, que a tecnologia não faz hoje, né? Isso. Isolou o vocal dele e tirou todos os instrumentos para analisar o vocal dele, coitado. Pô, o cara já tá com 70 e poucos anos. Deixa ele cantar do jeito que ele quer, sabe? Mas ele cantou bem, né? Não foi que não. Tem uma preparação, né, Marcelo? O Iron Maiden. Eles fizeram um espetáculo, né? Não foi só fizeram um teatro ali. Me chama a atenção. Eu falo assim, as grandes bandas que eu vi, eu acho que eles não são grandes à toa, né? Ó, eu fui no show do Rolling Stones no Morumbi em 2016, um show de quase 3 horas de duração, cara. O Mick Jagger pula. Eu, com 3 horas de show, tava cansado. O cara tá pulando com 70 anos. Esse que eu falo, como que você imagina que o Kate Richards aguenta tocar ainda, né? Eu ainda fiquei sabendo que o Mick Jagger ainda tinha passado uma noite no spa pra conseguir fazer o show no outro dia. O Kate Richards tinha passado a noite na noitada. Tava lá diretão e tava daquele jeito, tocando como se estivesse tocando no quintal de casa, né? Eu vi a apresentação do Paul McCartney também, de 3 horas e meia. O cara toca teclado, piano, violão, contrabaixo, guitarra, toca gaita e canta, né? Em 3 horas e meia, cara. A gente cansa de ver, e aquele cara com 70 anos faz isso, mano. O cara é gênio, né? Aí você vai no show do Bruce Dickinson, é isso também. O cara tá lá com 70 anos, ele corre o palco inteiro, ele veio dirigindo no avião dele, ele tocou à noite. Você fala, os caras são impressionantes, aguenta, a preparação. Né? Aí como que você acha que o Axl vai conseguir, diante de toda a afetação, entregar algo assim pro público dele? O Axl não tá bem, O show do Coldplay foi muito legal também, né? O show, pra mim, esse ano foi o melhor show do Rock in Rio. Foi muito bom. Ele vem superando, a cada ano eles vêm se superando, né? É uma banda que eu falo direto com minha esposa. Olha, que eu tiver oportunidade, eu tentei comprar por 6 shows aqui, não consegui comprar. E aí eu sou meio ranheta de comprar de cambista, sabe? Eu não gosto disso. Então eu tento comprar na hora. Acredita que eu entrei nos 6 shows, eu não consegui comprar, Marcelo? Nossa, é muito grande. Esperando, cara, esperando, ó. Vai abrir daqui 2 minutos, aí você entra, você... Já era. Já foi, eu falo, não pode tão rápido assim. Né? Não, do Coldplay tá sensacional, né? Teve muitas bandas ali que foram também, eu não acompanhei tudo, né? Tem bandas que eu não gosto também, que acho que misturou um pouco a parte de funk, essas coisas, eu não curto muito, não é minha praia, né? Respeito de quem gosta. Eu também, não tenho nada contra. Aliás, eu tenho um único, não é que eu tenho contra, mas que eu tenho uma certa resistência em ouvir, que eu não gosto, que é sertanejo universitário. Até o sertanejo mais atrás eu gostava, até ouvia também. Eu não gosto muito de sertanejo universitário, então é uma coisa assim que eu não uso. Eu não ouço na minha casa, tudo. Mas não é aquele negócio que se eu tiver num ambiente tocar eu vou embora, entendeu? É divertido, né? As músicas são todas... Eu não ponho pra eu ouvir, mas se eu tiver num ambiente tocando, eu danço também, curto também, não tem problema com isso não. Nós estamos chegando agora à nossa última pergunta, que vem do programa Provocações, do Antônio Bujar, sempre parafraseando ele, né? O que é a vida para você, Maciel? A vida... Para mim é uma experiência breve, né, a vida aqui na Terra, que a gente vai passar por algumas provações e vai ter algumas experiências compartilhadas muito com as pessoas que a gente vive, em busca de uma evolução que vai dar continuidade em outras existências posteriores a essa que a gente tem. Dr. Maciel Holanda Sequinato, o que é a vida para você? A vida é um ritual que a gente passa aqui de experiências na Terra, para que a gente possa superar algumas coisas que a gente já tenha de demanda, talvez de outras vidas, como a gente fala sobre essa, né? Em que a gente vai buscando uma evolução em prol de algo melhor, da gente chegar num outro modo de funcionamento diferente desse que a gente precisa evoluir muito ainda. E ao Maciel, pai, marido, o que é a vida para você? A vida para mim é minha filha, minha família, todas as experiências que eu tenho e tudo que eu ainda puder experimentar nessa vida. É isso aí. Muito obrigado. Foi muito legal esse papo que eu tive com você. Aprendi muito hoje, né? Pessoa sensacional. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho aqui do Dr. Maciel Holanda Sequinato, nós vamos colocar aqui os endereços dele, tá? Das mídias. Então fiquem ligados. Ele está chegando com muita novidade para vocês aí nas mídias digitais. E vem para cá com a gente. Lembrando que MRC Play toda semana tem um programa novo. Muito obrigado, Dr. Maciel. Eu que agradeço, né, sempre o convite.
convite. Bate-papo com você é sempre muito agradável. Poder compartilhar agora com os internautas, os espectadores que vão ter aí, vai ser bom demais. Toda vez que precisar de mim, pode contar comigo. Procurar mais informações aí, conforme o Marcelo falou, nas minhas mídias sociais como um todo. Fico aberto a qualquer dúvida ou comentários que possa surgir aí. Podem me procurar que eu terei a maior disposição em respondê-los. É isso aí. E nós vamos chamar ele novamente. Tem muita coisa que a gente quer conversar aqui ainda com você, viu? Muito obrigado a todos que participaram desse super episódio aqui da MRC Brasil no MRC Play. Mais um dia de sucesso. Então fica ligado, toda semana uma novidade para você. Nós tivemos o apoio hoje do restaurante e buffet Santa Cruz. Para quem não conhece, fica aqui na rua Santa Cruz, número 325. É isso aí. Uma delícia. Você pode aqui vir provar o rodízio de pizza todas as sextas-feiras. Domingo no restaurante de Santa Cruz tem um almoço em família. Self-service. Olha só que delícia, gente. Tem self-service. Tem a ilha de massas. Você escolhe e faz a sua massa na hora. Tem a ilha de saladas. Tem ilha de doces. Tem cafezinho, um petit four, vem pra cá. Todos os dias tem self-service. Domingo é um pouco mais especial, tá? Tem mais tipos de carne, tem ou feijoada, ou tem bacalhoada. É uma delícia, você vem pra cá. Faça a sua reserva, tá? E todos os dias aqui, se você quiser, sua empresa trazer pra cá, nós temos condições especiais para vocês também. Então chama o pessoal do restaurante Santa Cruz. Quem quiser fazer o seu evento de fim de ano, contata o Buffet Santa Cruz. É só acessar os sites, as mídias digitais. Muito obrigado pela participação de vocês. Um super programa aqui, muito legal. Um beijo de todos aqui da família MRC Brasil. Sigam a gente no Instagram, que temos novidades por aí. Até mais, fiquem com Deus.